pela segunda vez na nossa casa. Uma honra receber aqui novamente Padre Júlio Lancelotti. Obrigado, meu padre. Sou bênção. Eu que agradeço de estar com vocês mais uma vez, fazer parte dessa fraternidade. E nosso querido irmão, né, já com 30 e tantos episódios, quase 40. Mais do que eu, pô. Já tá enjoado da gente. Eu já tenho 70% da empresa. Padre, será que minha mão alcança? Sou bênção. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Padre, esse aperto de mão significa aquele abraço que eu dei. É de muita gente, viu? Obrigado, que falou, abraça Padre Júlio por mim, cumprimento Padre Júlio por mim. Então, obrigado. Sinta-se abraçado por milhares de pessoas que pediram esse abraço pro senhor. E é recíproco também. Igualmente, Padre. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de poder sentar na mesma mesa que o senhor. Estamos juntos sempre. Amém. Amém. Muito Um obrigado. padre pode abençoar o outro, assim? Eu tô pensando nisso agora. Mas é claro. Aliás, quem que abençoa padre? Outro padre. O Papa, né? O bispo. Não, o bispo, não, outro padre. Um né? padre abençoa outro padre. Sim, eu me confesso com um padre. Eu não posso me autoconfessar. Olha só. Um padre confessa com o outro. Um padre dá a unção dos enfermos para o outro. Que legal. É interessante que tem alguns sacramentos que um padre pode realizar com outro padre. Então, o batismo, o padre batiza, mas não outro padre. E o ministro extraordinário do batismo. Mas um padre pode dar a comunhão para o outro padre. Um padre pode atender confissão do outro padre. Um padre pode fazer o casamento de um padre que deixou o ministério e tem ordem e foi laicizado, né? E pode receber o sacramento. E o padre atende confissão do outro também. E na hora da morte é um padre que vai me absolver. Sim. Para eu poder ter indulgência para ir pro céu. E dar por meio a unção. do sacramento da unção. E antigamente tinha uma prática que foi interessante. Quando a gente vai ser ordenado padre, faz um exame que chama audiendas, que um outro padre te faz perguntas para saber se você tem condições. Por exemplo, quando eu fui ser ordenado padre, um padre perguntou para mim se você for chamado para ir batizar uma criança que está na incubadora ou que está como numa UTI, mas dentro de uma tenda. Como é que você faz para batizar essa criança? Caraca. E aí? Então, aí eu tinha que responder para ele ver se eu estou preparado para fazer isso. Então, eu tenho que ir ao hospital, pedir uma cuba com um chumaço de algodão embebido em água, vou fazer todo o ritual do batismo e vou colocar a mão dentro da luva da incubadora com o algodão embebido em água. Sim. E batizar a criança lá dentro, sem tirar a criança da incubadora. Então, essa foi uma das questões que... Nossa Senhora. E Dom Luciano também fez o exame, ele que me ordenou, ele perguntou, se você tiver que me dar a unção, como você faria? Eu falei, primeiro que eu ia chorar demais, Dom Luciano. Porque há uma tradição, embora não seja prescrita no ritual, de que o padre... Quando dá unção para qualquer pessoa, para os leigos, a unção é dada na palma da mão. E se é um padre ou um bispo, no dorso da mão. Porque nossa mão já foi ungida no ato da ordenação. Nós temos o óleo santo do crisma, que nos faz sacerdotes, na palma da mão. Então a unção dos enfermos tem que ser virado, porque aqui já foi ungido pelo bispo, quando nós viramos padre. E tem um romance antigo que fala de uma pessoa que está no cais do porto morrendo, e um padre vai atender, e na hora que ele estende a mão para dar a unção, ele vira a mão. E aí o que está dando a unção sabe que aquele que está dando a unção era um padre. O meu bispo conta sempre essa passagem. Ele de um sempre romance. Recorda, é um romance. Ele sempre recorda isso, falando que ali se descobriu que era um padre. Acho que é o punhal e a cruz. Eu não me recordo, mas ele sempre conta isso, e é belíssimo. Isso não são segredos da igreja. Não. A gente não fica, assim, eu, por exemplo, não sabia disso, porque isso não é passado para o clero ali, que não é divulgado, como, por exemplo, existem as chamadas orações secretas da missa, que o padre faz só com ele mesmo, para Deus, mas que ele não fala alto publicamente, mas que ele faz essa oração interiormente ou em silêncio. Isso já é um segredo da igreja. Não é segredo.
Mas tem segredo, né? Porque não tem segredo. Que mania é essa de achar que tudo tem que ser escondido Nada pra é ser bom? secreto na igreja. Que bobagem Nada. que é essa? Nada. Pra ser bom tem que ser escondido? Para, tira isso da cabeça de vocês. Falaram, Segredo, ignorância. Não tá na falaram minha cabeça, isso. Pato, tá na Não, cabeça do bobagem. Robertinho. Me Agora, um falaram segredo que tem na igreja que nunca foi violado é o segredo da confissão. Isso, tem gente que morrer com ele. Tá. Aham. Isso é segredo. Por exemplo, se alguém chega para mim e diz: Padre, eu vim me confessar porque eu matei uma pessoa, mas o que está preso no meu lugar é inocente, mas ele foi preso, eu estou arrependido e vou embora daqui. O senhor me dá absolvição? Não. Você tem que ir lá se apresentar, soltar o que está preso no teu lugar e se apresentar. Mas eu não posso ir fazer isso. Eu não posso ir lá na delegacia e dizer: eu sei quem é que matou, que não foi. Não é esse. Ele tem que ir se ele quiser absolvição. Mas você se nega a absolver essa. Não é que eu me nego, eu não posso. A igreja não nos permite, porque nós somos ministros da igreja. Quem absolve ou não é a igreja. E dentro dos critérios da igreja, ela não permite que haja absolvição se não há verdadeiro arrependimento. O arrependimento não é contar pra você que eu estou arrependido, é retratar o ato cometido. Então, se tem alguém inocente pagando pela minha culpa, eu sou obrigado a reverter a situação. Ou se alguém diz: Padre, eu peguei 1 milhão da minha empresa, só que agora eu me arrependi e quero a absolvição. Não, se você quer a absolvição, você tem que ir lá e devolver o 1 milhão que você roubou. Eu não posso te dar absolvição se você não for com arrependimento e mudar. A gente no seminário aprende muito isso. Se na hora que você está entrando para celebrar a missa, alguém chega e diz para você: eu pus veneno no vinho, eu não posso denunciar se a pessoa me falou isso em confissão. Aí a pergunta sempre é: você bebe o vinho envenenado? Eu falo: não, na hora eu viro esse vinho e justamente. peço para trocar o vinho, mas eu não posso dizer que o fulano pôs veneno no vinho. Mas se você soube... É que não adianta, né? Porque eu quero entender o seguinte: se você é realmente obrigado a beber o vinho na hora da celebração. Não sou obrigado. Mas eu posso virar ou pedir para o sacristão trocar o vinho. Você pode pedir e pra jogar trocar, esse sem vinho no justificar. ralo. Mas o motivo a gente não pode revelar. Não precisa justificar foi pra dito ele, em fala E isso nem não, dizer cara. quem foi. É bom o senhor trazer essa abordagem, porque muita gente me procura no Instagram e fala assim: Padre, eu não sou casado na igreja, ou não sou casada na igreja, mas eu quero me confessar. E o padre disse que eu não posso me confessar porque eu não sou casado e vivo de forma incorreta, de acordo com aquilo que os cânons e a moral da igreja nos fala. Eu posso confessar ou o padre está errado? O padre está correto. Por quê? Para se confessar, deve haver o arrependimento e a mudança no comportamento. Não adianta você se confessar se você vai continuar morando junto sem o sacramento do matrimônio. Serve também para aqueles que vivem na segunda união. O Papa Francisco, inclusive, foi muito enfático em dizer que essas questões pastorais devem agir sempre com muita misericórdia, com muita atenção sobre cada um. Mas cabe ao pároco, que age na pessoa do bispo, que é o primeiro responsável pelos sacramentos, e o pároco, e somente ele, o vigário não tem autoridade para isso, tá? O vigário paroquial. O pároco tem a autoridade de dizer se pode ou não. Porém, de acordo com o ministério da igreja, aquilo que a igreja nos ensina é que quem vive em segunda união ou que vive sem o sacramento do matrimônio está afastado também do sacramento da penitência, da confissão, porque não há o desejo, ou pelo menos não há o propósito da mudança do status quo, seja para buscar o sacramento do matrimônio ou viver de modo casto e celibatário em virtude da segunda união. Enfim, sempre busquem os párocos de vocês para que eles orientem vocês de acordo com aquilo que a igreja orienta, tá bom? E pelo Amores Letícia, você tem que ter o discernimento. Isso. Por exemplo, mais de 70% das crianças que nós batizamos são filhos de casais de segunda união. Se nós fôssemos exigir no batismo que as crianças sejam filhas de casais casados em primeira união e casados com o sacramento do matrimônio, nós não vamos batizar 70%, 80%. É tão importante o senhor falar isso, porque uma coisa que tem que ficar claro para os fiéis, e nós que trabalhamos com esse meio digital, a gente recebe muitas informações.
não se nega o batismo a ninguém. Não existe preço de paróquia para batizar uma pessoa. Não existe valor, não existe... Podem existir taxas que são próprias da diocese, que são administrativas, porque a secretaria paroquial ela funciona como um cartório civil. Então você paga pelas taxas, você não paga pelo sacramento. Jamais a igreja pode cobrar pelo sacramento, porque isso seria simonia, que é uma excomunhão lato sententia. Então se o padre fala, não vou batizar o seu filho, não existe motivo. Ninguém se nega a batizar ninguém. E na igreja é proibido. E os casos, como o Papa Francisco lembrou, e o Papa Leão não mudou isso, de que mãe solteira não é estado civil. Justamente. Então, Entendi. Você não pode chegar e dizer, não, mãe solteira, não existe. Mãe é mãe. Isso. Então, se Francisco falou tanto disso, né, padre? Não existe mais solteiro, existem mães. Aconteceu uma coisa muito interessante, esse caso, vocês vão gostar dessa história. As mulheres trabalhadoras do sexo, que vivem da prostituição no Maranhão, pediram, quando Dom Luciano Mendes de Almeida era o presidente da CNBB, uma reunião com a presidência da CNBB. E o secretário-geral era Dom Celso Queiroz. E aí, então, presidente por presidente, ela era presidente do Sindicato das Mulheres Trabalhadoras do Sexo e o outro era o presidente dos bispos. Aí o Dom Celso Queiroz perguntou para ela, o que a senhora queria falar para nós? Eu queria que o senhor falasse para os seus padres fazer o favor de batizar nossos filhos. Porque nossos filhos são filhos do que vocês já sabem. Agora, ainda negar o batismo para os nossos filhos é demais. Já é muito. Aí o Dom Celso falou, pois não, nós vamos fazer essa recomendação, porque não há nenhuma norma da igreja que proíba de batizar essas crianças. Aí, quando terminou, Dom Celso falou para elas, agora as senhoras vão ali naquela salinha tomar café conosco. Agora é a hora que os bispos vão tomar café e as senhoras vão tomar café conosco. Ai, nós vamos tomar café com os bispos? Aí ele falou, vão, porque Jesus disse que as senhoras vão entrar no céu antes de nós. Vão nos preceder. Vão nos preceder, vão entrar no céu antes de nós. Então, quando a gente estiver lá na fila, lá atrás, as senhoras vão dizer, olha, nós tomamos café com eles. E aí vai dar uma moral para nós. E aí Dom Angélico Sândalo Bernardino se levantou e falou para Dom Celso Queiroz, bendito o ventre que te gerou, benditos os peitos que te amamentaram. Coisa linda. Que humanidade, hein? A igreja não Já aconteceu recusa, assim, padre? De eu vou batizar, eu recebo isso? muitas reclamações de hoje, nós estamos falando de hoje. Gente que me manda mensagem falando, o padre negou a batizar meu filho porque eu não sou casada na igreja. Ou casais homoafetivos. Casais homoafetivos que tiveram adoção. Não, tem padre que se nega. Padre não pode negar. Vá ao bispo. Se for preciso, faça inclusive um processo canônico contra esses padres. Porque a igreja não tem o direito de negar o batismo a ninguém. Existe um cânon que é importante, e o padre Fábio lembrou, do pároco. A decisão do batismo é do pároco. E o critério de decisão é se você tiver fundada esperança de que essa criança vai receber uma educação cristã. Então, você pode ter essa fundada esperança na avó. Essa questão do batismo é tão interessante porque você pode, inclusive, batizar secretamente uma criança. Eu já batizei secretamente uma criança que o pai não quer que a criança seja batizada. E se disser que se for fazer o batismo, ele vai entrar na igreja e impedir, mas a avó pede que você batize. Você pode batizar secretamente essa criança, não numa cerimônia pública, mas numa cerimônia privada. Mas se você fazer o batismo, não tem alguma regra, assim, tem todo um protocolo que você precisa de exercer? Porque, por exemplo, você precisa de ter uma água, que teoricamente você consegue... aí é outra coisa, né? Você consegue... É a matéria e a forma. Isso. Todo sacramento tem matéria e forma. A matéria do sacramento do batismo é água corrente. O objeto visível. E a fórmula é, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
A fórmula tem que ser dita corretamente. Não é eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, não é. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho Isso e do é tão Espírito importante. Santo. Inclusive tá tendo agora, vem um livro novo, não sei quem é o autor e a editora, mas nós vamos falar sobre isso no momento propício. A respeito da fórmula e da matéria. Porque tem se criado algumas ideias nas comunidades de que pode se alterar a fórmula. Não pode. Não pode. A fórmula, ela é petra. Ela não pode ser modificada. Então, quando nós falamos da fórmula, o Padre Júlio trouxe isso à luz de forma muito sábia, quando ele nos fala a respeito do direito canônico, que é a nossa base para poder agir na administração pastoral, 2 caminhos aqui que são muito importantes. O Padre Júlio fala batizar em segredo, porque alguém na família deseja, para que a criança não fique eximida da graça de Deus sacramental, alguém da família se responsabiliza. E aqui, dentro do que o Padre Júlio falou, nós vamos entender, e eu vou até deixar ele falar sobre isso, a respeito da necessidade dos padrinhos. Por que a igreja pede padrinhos? Então não é para dar presente, pelo contrário. Os padrinhos, eles precisam ser melhores que os pais na fé. A função do padrinho e da madrinha é ser melhor que os pais na fé. Porque se os padrinhos não puderem ser melhor que os pais, a criança não precisa dos padrinhos. Ela precisa de padrinhos, ou seja, pessoas que vivam uma fé cristã, católica, de forma melhor que os pais. Essa é a função do padrinho. Estou errado, padre? E tem coisas muito sérias que a gente está vivendo. Estão aparecendo muitas crianças, filhos de casais homoafetivos, que você tem que batizar e não pode negar o batismo. Isso. E o Papa Francisco autorizou de que mulheres trans podem ser madrinhas no batismo. Sim. Então tem todas essas questões. Não é o padre que decide. Não é, no sentido, ele tem que batizar e acolher, mas o padre não é dono dos sacramentos. Acho que nesse sentido o padre Fábio fala muito sobre isso. O padre não é dono da missa, a missa não é do padre. Tem gente que fala, eu vou lá na missa do padre Fábio. A missa não é do padre Fábio, não é do padre Júlio, a missa é da igreja. E os sacramentos não são propriedade do padre. Eu administro o sacramento em nome da igreja. Tanto que, por exemplo, na absolvição, tem uma fórmula da absolvição. Eu não posso falar o que eu quero. Eu tenho que falar pela misericórdia de Deus e pelo ministério da igreja, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A misericórdia de Deus. Eu disse outro dia na paróquia, ninguém tem procuração para ser fiscal de Deus. Deus não passou essa procuração para ninguém fiscalizar em nome dele. A misericórdia de Deus é incompreensível e não é administrada por nós. Eu falei isso no outro podcast, falo isso na missa, que eu sigo um biblista que eu gosto muito, que é o Alberto Maggi. E o teu hábito lembra um pouco o dele, que ele é servo de Maria. Ele está na Itália, ele é muito idoso, não viaja mais, mas é uma figura, a quantidade de livros. E até sugiro que quem nos ouve quiser entender esses mistérios todos do amor de Deus, tem um livro da Paulus que se chama A Loucura de Deus. Magnífico. Do padre Alberto Maggi. É de uma beleza gigantesca, padre. Que bom que o senhor lembrou disso. Esse livro, olha, quando eu comecei a ler, na escada rolante do metrô, eu lia dentro do vagão do metrô, eu dava até encontrão nas colunas, porque eu não conseguia parar de ler esse livro do padre Alberto Maggi. E ele diz uma coisa muito bonita. Ele diz, se é justo, não é amor. Justo é, isso aqui é teu, é teu. Isso é justo. O amor, isso aqui não é teu, mas você precisa. Que é a premissa do direito. Boa. Eu citei isso semana passada para vocês. Você não merece, mas você precisa. Isso é a caridade, isso é o amor. Isso é o amor. Como as pessoas precisam saber disso, né? Muito. Principalmente nesse tempo, que são tantos fiscais da fé. Assim, mais que hoje... fiscais, as pessoas, elas deixaram, elas evoluíram o Pokémon delas. Elas saíram do lugar de fiscal e elas já estão no lugar de juiz, porque elas fiscalizam e elas mesmas dão a sentença. Elas já julgam. Por quê? O tribunal da internet, que é majoritariamente formado por idiotas, está dominando. E o mais triste de tudo, que... É a Hannah Arendt, que ela vai escrever a respeito dos maus
terem elevado a voz e conseguir falar mais alto do que os sábios, que os bons. A banalização do mal. Né? A banalização, porque o mal hoje ele se tornou inclusive vertente com um discurso disfarçado de bondade. As pessoas fazem o mal por detrás de um discurso travestido de bondade. Eu acho que essa é a maior desgraça da internet. Eu discordo só de uma coisa. Eita. Não são a maioria. É a minoria. Eu acho que a maioria esmagadora das pessoas são boas. Só que as que são ruins, elas conseguem se dedicar de uma forma a fazer mal. É o que acho que Hannah Arendt vai falar. O problema é que os bons não têm tanta coragem e audácia como os maus. Isso, eu acho Mas isso. eu também penso, e isso diz, eu tenho lido muito Tzvetan Todorov, que fala como combate o mal. Combater os bárbaros, você corre um sério risco de se tornar um bárbaro também. Justamente. Então, você não combate o mal destruindo o mal. Então, porque senão você se arma. E esse bem e esse mal está dentro de nós. É o que eu falei ontem no podcast que eu fui, que eles fizeram agora um corte e puseram. Todos nós temos um homofóbico dentro de nós. Todos nós temos um perverso dentro de nós. Um racista. Um racista, um xenófobo. Misógino. Um misógino. Está dentro de nós, sim. O que você tem que fazer é quem que você alimenta. Isso. Porque eu dizia uma coisa assim, quando a gente não sabe o que fazer, a gente faz o que a gente sabe. O que a gente sabe com perfeição é ser perverso. É saber qual a ferida tua e onde te dói e te calcar em cima dela. Tanto que, porque esse é o nosso repertório, nós somos educados assim. Eu pergunto para as famílias na paróquia, eles ficam admirados, olhando, de qual é a primeira palavra que a criança aprende? Papai, eu falo, não. Mamãe, não. A primeira palavra que a criança aprende é não. É a negação. Você pode querer oferecer até uma coisinha para a criança, ele faz. Nem em toda cultura isso é não. Na nossa é. Como é que a criança aprendeu isso? Por que ela aprende a falar não? Porque é a palavra que ela mais ouve. Não mexe aí, não faça isso. Não pode. Por isso que ele aprende a falar não e fazer não com a cabeça, mesmo que ele não fale. Ou aprende a bater, aprende a agredir. Eu lembro muito da doutora Zilda Arns, eu acompanhei muito a doutora Zilda, e ela sempre dizia, a mão não é para bater, é para fazer carinho. Então, a nossa cultura, e nós aprendemos na nossa cultura, bateu, levou. Ô, Padre Júlio, por que Deus cria a gente com esse potencial, assim, de sermos tão ruins e tem que mandar um filho dele pra ensinar a gente a ser bom? Por que? Olha, essa é uma pergunta boa pro Padre Fábio, viu? O senhor foi tão agostiniano quanto eu. Santo Agostinho vai falar do livre-arbítrio. Santo Agostinho fala sobre isso. Mas eu penso que essa questão do livre-arbítrio, ela tem uma relatividade dependendo da cultura que você está. Por exemplo, na África, por que são tão cruéis com as crianças albinas? Nós temos convivido com uma irmã que viveu muito tempo na África e o ancião daquele grupo às vezes fala, essa criança tem espírito mau e matam a criança. Agora, por que o Estado de Israel extermina as crianças palestinas? É por causa do Hamas? Por que esse genocídio? O Papa Leão tem se manifestado, em pouco tempo que ele está como Papa, ele já se manifestou inúmeras vezes. Cesse essa violência em Gaza. Cesse essa violência contra... será possível que só nós que estamos vendo? E mesmo assim a grande mídia não mostra a agonia, matar de fome. E é uma técnica genocida. Triste. Porque a técnica genocida é matar as crianças, para que esse povo não tenha futuro. Não sejam futuramente inimigos de Israel. Então eles matam as crianças, porque você não... É uma coisa, inclusive bíblica. Porque quando você pega o Antigo Testamento, o texto judaico do Antigo Testamento, o intuito de fazer com que o povo permanecesse no deserto por 40 anos, não era meramente da purificação dos vícios do Egito, mas era tempo suficiente de formar um exército que era coordenado por Josué. Ele precisava de mão de obra para poder invadir
a terra prometida, destruir as tribos pagãs que viviam no território chamado de terra escolhida ou prometida, e ali então esse exército ia dominar de forma militar. E o que está acontecendo hoje no território da Palestina nada mais é do que aconteceu durante o Êxodo. Formar um exército e destruir aquilo que pode ser uma ameaça futuramente. E que essa técnica genocida, o rei Herodes Justo. o especialista que mandou matar as crianças, como no tempo de Moisés, as parteiras que foram desobedientes e não matavam as crianças. E o Moisés foi liberado, foi salvo nas águas. Então, essa técnica genocida está presente. Então, essa perversidade ela mora em todos nós. Você tem que buscar de que lado você tem que estar. Por isso que estar do lado de Jesus, ou estar do lado do que humaniza, ou estar do lado que não aceita a perversidade, sempre é um lado perigoso. Sempre é um lado arriscado. E isso na história está demonstrado. Por que mataram Martin Luther King? Porque era excessivamente bom. Por que mataram Mahatma Gandhi? Então a gente vai vendo, isso se repete na história. Então, a gente não tem que dizer, e Santo Agostinho fala muito isso do amor. Essas pessoas amam a si mesmas. Sim. Amam o seu próprio projeto. E Santo Agostinho diz, o amor que move tudo. E move também a perversidade. Elas amam a si mesmas. Elas amam o poder. Elas amam a sua própria etnia. Santo Agostinho fala uma coisa interessante, que a gente está com o Papa Agostiniano, e aqui eu estava comentando com o Padre Fábio. E o Padre Júlio também, para quem não sabe, o Padre Júlio foi agostiniano também no período da formação acadêmica dele, da filosofia, né, padre? Noviciado. No noviciado, o Santo Agostinho usa muito o exemplo da água e do óleo. Ele fala, o meu amor é meu peso. E ele diz que o amor coloca cada um no seu lugar. Por isso, quando você põe o óleo na água, não mistura. O óleo fica num lugar e a água fica no outro. E Santo Agostinho diz aquela frase famosérrima que não pode ser tirada do contexto. Ama et fac quod vis. Ama e faz o que quiseres. Falamos essa frase domingo com o Gustavo Mendes. Mas que ela é corrompida, né? Você tem que ler o texto no contexto, senão ele vira pretexto. É porque em nome do amor se faz tudo, inclusive mata-se. Inclusive mata-se. Padre, o senhor falou uma coisa que, enquanto o senhor falava, eu pensava em um desdobramento. Quando o senhor fala a respeito daquilo que nós estamos fazendo agora, de cuidado. E duas coisas me vieram. A frase que eu falei para o senhor, do meu mestre de noviços, que todo redentor morre crucificado. E ao mesmo tempo, quando eu ouço essa frase recuar de forma pejorativa no meu inconsciente, me vem a voz que diz o seguinte: se calarem as vozes dos profetas, as pedras gritarão. Quando o senhor fala que quando Deus precisa de intervir na história humana, ele faz a pedra gritar. Quem eram as parteiras do Egito? Eram mulheres que não tinham nenhum tipo de participação na sociedade. E foram elas que salvaram a vida de Moisés. Porque elas decidiram por si mesmas não matar, não obedecer à ordem do faraó, do grande faraó, do imperador, ou seja, do César que todos nós carregamos dentro de nós e que não vê a hora de subir numa caixa de papelão para botar ele para fora. Então, essa coisa de o Redentor morre crucificado, mas que se calar a voz dos profetas, as pedras hão de gritar. Eu tenho lido uma frase esses dias da Melanie Klein. É uma psicanalista Magnífica, seguidora do Freud, e ela diz uma frase interessante: toda vez que você comer um fruto proibido, você será expulso de algum paraíso. Então, ela quer dizer, no fundo, tudo isso quer dizer para nós, a gente tem que resistir. Muitas vezes as pessoas dizem, você entrega aquele pão de manhã, por que isso causa tanto ódio, tanta raiva? Tem que ser bom causa tanto ódio, padre. Boa partilhar pergunta. o pão que nós entregamos todos os dias de manhã é feito por nós mesmos na nossa padaria. Inclusive estamos ampliando a padaria.
por que causa tanto impacto dar o pão? Porque é uma forma de resistir. E aí, esses que reprimem, que falam que a Cracolândia desapareceu, não querem ver os pobres. O Papa Francisco fala na exortação apostólica Evangelii Gaudium que a lógica do capitalismo neoliberal ou do neoliberalismo capitalista é fabricar os pobres e querer escondê-los. Então nós não queremos mostrar a obra-prima desse sistema, que é a pobreza, que é a miséria. Então todos se irritam com a presença dos moradores de rua. E os criminalizam e fazem isso que o padre Fábio lembrou. Criminaliza, julga e executa. Então, são muitas as coisas que, num momento como esse, e vocês são extremamente gentis de que a gente acaba falando tanto. Isso é bom. Quantas reflexões nós temos que fazer? E nós estamos vivendo um momento, e o Papa Leão está assumindo isso, como o Papa Leão XIII assumiu o momento da Revolução Industrial. O Papa Leão XIV está assumindo a revolução da inteligência artificial. O risco que nós estamos tendo com a inteligência artificial. Inclusive fizeram esses dias vídeo onde eu apareço no vídeo. A sua voz. A minha voz, o meu rosto. Fizeram com o Padre Zezinho também. Fizeram isso, inclusive com o cardeal arcebispo de São Paulo, pedindo ajuda e mostram a criança a situação, e é um golpe. Nossa. Nós vivíamos a sociedade que dizia, eu preciso ver para crer. Uhum. Hoje você tem que ver e saber. E eu acho que isso é uma coisa que vocês poderiam ajudar muito, e que pessoas que têm a força da opinião pública que o padre Fábio tem, de como decodificar a inteligência artificial. Sim, mas assim, é muito difícil mesmo. Hoje ela chegou em um ponto que ela realmente tem movimentos muito perfeitos, você tem a movimentação, você tem a voz muito semelhante. Igual. O que eu falo é assim, quando você quer saber se uma coisa é de verdade, por exemplo, no caso do Fábio Marinho vai ficar um pouco mais fácil, porque ele já tem uma rede oficial no Instagram, que a galera vai lá, quer saber se ele falou mesmo? Se ele falou, vai lá no dele, oficial, né? vai no canal Então, dele, essa olha, é uma pista. Se não tiver no canal oficial, não tem que considerar. Entra ali, manda uma mensagem lá pra galera dele, se você não responder na hora, ele vai responder, ó, padre, eu tô vendo que você tá ajudando isso aqui mesmo, é de verdade? Então, falaram isso pra fazendo mim. uma boa ação que não vai dar em nada. A gente viu esse teu apelo, só que não tá na tua rede oficial. É isso. Mas aí a pessoa tem que ter a sensibilidade de fazer isso, de buscar. Só que a maioria se deixa comover pelo apelo feito como uma figura, Padre Júlio, que para nós exerce uma função, graças a Deus, de um arquétipo daquilo que deve ser feito enquanto caridade, trabalho, e mostrar o trabalho, a fé com a ação, a fé com a prática. A imagem do Padre Júlio, não estando no canal oficial dele, gera comoção independente do canal. E muitas pessoas acabam indo pela comoção só de ver a imagem. Exatamente. E algumas pessoas disseram para mim, eu fiz a doação depois que eu vi. Isso. Então, a gente tem que dar dicas para as pessoas. Por exemplo, uma outra dica é, quando uma coisa é fora do comum, é extremamente fora do comum, desconfie. Depois, se tem uma informação, busque outros canais. Sexta-feira à noite eu estava na rua, a gente estava tendo sopa com os moradores de rua, eu recebi uma informação, eu levei um susto com aquela informação. Aí eu fui procurar outros canais para ver se tinha aquela informação. Então aí eu fui no G1, tinha a informação, aí eu fui no CNN, tinha a informação. Então você tem que buscar várias fontes antes de multiplicar uma informação que não é verdadeira. Inclusive estão colocando posts com a imagem do Papa Leão com frases que ele não disse. Então você tem que buscar o canal oficial, é o Vatican News. Mas tem gente já falsificando o logo do Vatican. E foi tão News. imediato, padre, porque na missa de início do ministério dele, eu estava no Vaticano, e imediatamente, quando terminou, um canal de televisão traduziu a homilia dele de forma totalmente equivocada. Eu entrei e fiz um comentário, mas assim, eu acabei. Falei, isso aí é um estagiário que está fazendo ou é mau caratismo de vocês? Porque não foi dita uma palavra dessa. A homilia do início do ministério petrino dele na Praça de São Pedro. Imediatamente eles traduziram de forma tendenciosa e equivocada, e a matéria está lá. Continuou errado. Então,
a gente tem que ter, eu acho que é a função social de um podcast como esse que nós estamos, é importante pedagogicamente as pessoas terem informações de saber aquilo que você está vendo. Você está vendo, é a imagem daquela pessoa, é a voz daquela pessoa, mas ele está tendo um comportamento inusual. Isso não faz parte do repertório. Veja no canal oficial dele se ele diz isso. Se é uma coisa completamente absurda, cuidado. Não replique informações que você não tenha certeza de que existem várias fontes e fontes oficiais. Eu sempre gosto daquela frase do Leandro Carnal que diz: se te derem veneno, não tome. Isso. Aí eu perguntei para o Leandro Carnal, mas às vezes a gente não sabe que é veneno. Como que eu vou saber se é o veneno ou não? Ele falou, pois é, aí fica esse dilema se ele me deu a água envenenada ou não. Então, é uma função pedagógica, é uma função social a gente perceber. Se eu tenho dúvida, esse é um princípio da moral cristã, eu não devo agir na dúvida. É um princípio moral. É o que eu chamo de água cristalina. Ou bebemos de fontes cristalinas ou não bebemos. Porque se bebemos água suja, o máximo que vamos dar conta na vida é de vomitar. E dar uma diarreia. E uma diarreia, justamente. E dependendo da idade que a gente tá, a gente não pode nem ter diarreia, porque a gente canta pra subir. Então, as pessoas, o Padre Júlio fez esse alerta e, de fato, as pessoas precisam ficar muito atentas. Quem nos conhece já sabe a métrica do nosso trabalho, tem que ter o discernimento de falar, mas isso não tá parecendo com o Padre Fábio, Mas isso não parece com o Padre Júlio. Às vezes conhece o seu padrão, né? A gente, Padre Júlio, claro, eu acabo que eu me espelho muito no trabalho público do Padre Júlio, Padre Zezinho, que vocês sabem que é meu pai, e vocês conhecem a nossa métrica, porque nós somos padres que vieram pra mídia e a gente não tem medo da mídia. A gente fez da mídia um canal para chegar onde a igreja, por vezes, fisicamente não chegou. Então, vocês já nos conhecem e conhecem as nossas verdades, então não se deixem levar por mentiras, pelo veneno que o Padre Júlio falou. Não beba o veneno. Esse é o grande mal da internet hoje, porque o ódio das pessoas, porque tem muita gente que não gosta de mim, tem muita gente que não gosta do Padre Júlio, tem muita gente que não gosta do Padre Zezinho, enfim, tem muita gente que não gosta nem de si mesmo. Então, é natural que essas pessoas destilem veneno. Agora, vocês que têm o mínimo de delicadeza de nos amarem apesar de nós, tenham a delicadeza também de nos pouparem desses excessos. Quando vocês verem um veneno contra a gente, sejam os primeiros a saírem disso. Pra gente não ter que ficar sempre justificando o que a gente faz. Ou vocês nos abraçam e confiam no que a gente faz, ou não vale a pena vocês serem meramente seguidores, porque a gente não precisa de quem nos espia. A gente precisa de quem forma uma unidade em torno do nosso trabalho. Então... Padre Júlio, nesse tempo de cegueira coletiva, assim, eu fico olhando o seu trabalho e fico pensando assim, o que mais que eu posso fazer para mostrar para as pessoas o quanto elas estão enxergando errado, não estão vendo a realidade. O que eu posso fazer para ajudar o próximo hoje? Pois é, às vezes não adianta você dizer para a pessoa, você está enxergando errado. É o que diz o Tzvetan Todorov. Você precisa começar a perceber por que ela está enxergando desse jeito. A gente nem sempre consegue perceber isso. Esse é um exercício de empatia muito complicado. Mas por que aquela pessoa percebe daquele jeito? E ajudá-la a perceber de outra forma. Eu falo sempre na comunidade, vamos usar o colírio da solidariedade. Vamos olhar as pessoas sem medo, sem ódio, sem desejo de vingança. E é difícil você falar para uma pessoa, você olha do jeito errado. Ela não vai aceitar. Ela vai dizer, não, eu olho do jeito certo. Por que você enxerga assim? Eu gostei muito de uma entrevista que um jornalista, acho que japonês, o coreano, fez para o Papa Francisco e falou para ele, como o senhor está? Ele falou, sentado. O Papa Francisco era isso. Ela era muito em bom tudo. nisso. E como eu vi Muito uma bem. vez um jornalista perguntar para um garoto na FEBEM como que ele via a outra unidade. Ele falou, pelo muro. Como é que eu vejo? Pelo muro. Então, nem sempre a gente consegue, pelas palavras, fazer com que as pessoas entendam o que é que você está dizendo.
Quando eu ia à penitenciária feminina, eu fiquei 8 anos indo na penitenciária feminina e celebrando com as presas, que eram muito minhas amigas, e eu as queria muito bem. Alguém diz assim, por que quando você vem aqui elas prestam atenção no que você fala? Quando a gente tenta falar com elas, eu lembro de uma rebelião que o juiz falava para as presas, sentem, eu sou o juiz, eu sou a autoridade. E elas lá de baixo falavam, você então vai. Vai ser o primeiro a apanhar. Aí quando eu subi... Joga ele primeiro. Quando eu subi, uma presa falou, sentem, o padre Júlio, vamos ouvir o que ele vai falar para nós. Aí o juiz me olhou com uma raiva e falou assim, você estragou tudo. Por que elas te ouvem? Eu acho que elas me ouvem porque eu falo para elas o que eu leio nos olhos delas. Quem ama, fala para a pessoa amada o que lê nos olhos dela. É que a gente nem sempre lê os olhos dos outros. A gente tem que se alfabetizar em ler os olhos das pessoas. Por exemplo, de manhã, a gente tem tido uma prática no café da manhã, quando um está muito sujo, estrupiado, tinha um hoje lá mancando, com uma bermuda caindo, todo sujo, péssimo. Aí eu falei para ele, vem aqui. Ele veio, aí tem uma senhora que nos ajuda, que é a Lu, e ela tem lá as estantes com as roupas, e aí vai lá que ela vai ver a roupa para você. Aí ele volta todo vestido, todo arrumado, porque ela vê o tamanho dele, e ele volta feliz da vida, sorrindo. Não foi preciso fazer grandes interrogatórios. Você vê, e vê nos olhos dele que ele está com frio, que ninguém cuida dele. Quem é que vê uma pessoa dessa, todo sujo, mal cheiroso, às vezes até toma um banho, e o Augusto procurou esses dias, vamos ter toalha. Para que ter toalha? Porque eles tomam banho e não se enxugam. Eles não têm onde secar a roupa. Nós ganhamos umas cuecas novinhas. E aí ela estava toda feliz, deu a cueca para ele. Quem de nós aguenta ficar com a mesma roupa uma semana? O Rodrigo. Só o Rodrigo. Para de gracinha, conversa Rodrigo, séria. Não, mas ficar... Sim, mas em condição de rua. De rua, tomar banho sem mesmo. poder tomar banho. É tão engraçado quando o senhor traz isso à tona, porque as pessoas não conseguem ter esse olhar de sensibilidade. As pessoas que eu digo, geralmente quem critica a atitude de cuidar do outro. Eu falo muito, padre, que não basta abaixar o vidro do carro no semáforo e oferecer ajuda. É preciso devolver identidade. Olhar nos olhos, perguntar o nome, fazer que aquela pessoa se sinta vista. E até ser delicado e perguntar, você aceita? Justamente. E não tratar de forma a objetificar o outro ou querer ser melhor que o outro. Às vezes você não tem nada para oferecer. O simples fato de você perguntar o nome, você devolve para ele uma identidade que ele esqueceu em casa quando ele saiu para pedir. E Dom Luciano dizia uma coisa interessante. Ele dizia, a pessoa que está na rua, ela sabe o que você quer ouvir. Ela sabe o que o pastor quer ouvir, ela sabe o que o padre quer ouvir, ela sabe o que a irmã quer ouvir. Então ele toca aquela fita. Uhum. Por isso algumas vezes eu falo para eles, não precisa me contar tudo isso. Fala o ponto, o que você está precisando. Porque ele vai contar aquela história para me comover, para ver. Não é necessário. Então a pessoa pode ser objetiva. Eu não vou chegar aqui e dizer para você que eu quero mesmo tomar um outro cappuccino e aí começar a contar a história, sabe o que me aconteceu, bebê. Não, eu chego para você, olha, eu gostaria de tomar outro cappuccino. Providenciar então, agora, padre. Porque a população que está na rua, a gente diz, eles não são anjos nem demônios. E a gente nega a subjetividade deles. Eles também têm raiva, como eles também têm amor. Às vezes eu pergunto para alguns deles, até como um exercício, eu falo, você percebeu determinada coisa? Ele fala, percebi. Eu falo, como você percebeu? Ele falou, nos teus olhos. Caramba. Quando ele é capaz de ver que você olha nos olhos deles e eles olham nos teus olhos também. Alguns não querem, mas muitos até sorriem. E alguns falam para mim, você está bem? Você parece que está triste hoje. O que te aconteceu?
Eu sempre conto uma história. O dia na reunião do clero, eu contei isso no Encontro Nacional do Clero, os padres ficaram com uma raiva de mim, porque quando minha cunhada faleceu, ela era viúva do meu irmão mais novo, e ela teve um aneurisma cerebral. Então é uma experiência horrível, porque a pessoa tem o atestado de óbito assinado do lado da pessoa com o coração ainda pulsando, mas ela já está com morte cerebral. E o atestado de óbito é dado quando se constata a morte cerebral. E então é um momento difícil, porque você vai visitar a pessoa e está com o atestado de óbito pendurado, mas você vê a pessoa respirando movimento mecânico, né? Com movimento mecânico, mas ela já está com morte cerebral. Então, quando aconteceu isso com a minha cunhada, tinha morrido meu irmão, tinha morrido minha mãe, eu estava numa situação muito difícil. Foi quando houve uma operação terrível na Cracolândia, que a polícia invadiu. Eu fiquei na linha de tiro 2 vezes. Foi terrível aquele momento que a gente viveu. E quando minha cunhada teve o aneurisma, eu tive que ficar 1 semana sem ir, porque era proibido dar comida, e eu ia com a Missão Belém, que dizia: quem quer comer, vem aqui. E eles corriam com a gente corria com eles. E passado 1 semana que eu tive que acolher os meus sobrinhos e acertar com eles uma porção de coisas, tinha a reunião do clero. O clero são os padres. Eu fui para a reunião do clero, Padre Fábio, ninguém me perguntou nada. Ninguém falou para mim: meus sentimentos, tua cunhada morreu, a viúva do teu irmão. Ninguém me falou absolutamente nada. Eu entrei na reunião, participei da reunião, saí da reunião, ninguém me falou absolutamente nada. Eu cheguei na Cracolândia, eles falavam para mim: onde você estava que você não veio esses dias? Você está triste? O que foi que te aconteceu? Você chorou? Meu Deus do céu. O que foi? Fala pra gente. O que te aconteceu? Os padres não me perguntaram nada. E na Cracolândia eles queriam saber: o que foi que te aconteceu? Faz dias que você não vem aqui. Onde você estava? Por que você não veio? Isso não é um pouco da importância de cada lugar que você esteve? Claro. E cada lugar... Para eles você é muito importante. Talvez para os padres você não... Nem tanto. Não sei se é essa, mas... Pois é, não é. É um pouco então, da importância. A gente vê, às vezes, onde você espera, não vem. Uhum. Então, a gente está sintonizado o tempo todo, é difícil. Ontem, um motorista de Uber que me levou, e levou 1 hora e tanto para me levar até lá, e eu disse: mas que trânsito, que não sei o quê, e não me disseram que era uma distância tão grande. Aí o motorista olhou para mim e falou assim: você é padre, Eu falei: sou, mas além de padre eu sou gente. Eu também me canso, eu também tenho fome, eu também tenho sede, eu também tenho vontade de ir no banheiro. O povo acha que a gente está aqui só no... Espiritual. E é aquela frase, nervo que eu não disso, sei se é padre. do Freud ou se é de algum desses, como Saramago, outros que diz: me tratam como se eu fosse de aço, Sim, mas eu sou só de carne e osso. graças a Deus. O padre não é de aço. Porque o padre tem que estar sempre de bom humor, sempre tem que dizer sim, sempre tem que estar pronto, sempre tem que estar Eu preparado. raramente estou, viu, padre? Hã? Eu raramente estou de bom humor. Quem me conhece sabe. Então, eu não sou de aço, Sim. eu sou de carne e osso. E eu tenho que saber que as outras pessoas também são de carne e osso. Claro. E eu não posso exigir, eu falo muito no casamento. Eu já fiz muito casamento, tenho 40 anos de ministério, então já Tudo fiz isso mais já, de padre. 5.000 casamentos. Eu falo muito para os noivos: você não está casando com uma pessoa ideal, você está casando com uma pessoa real. Quando você tem uma pessoa como ideal, você se decepciona muito depressa. É aquela coisa que a gente às vezes fala para alguém: eu esperava tudo de você, menos isso. Que bobagem. Por quê? Você fica programando a outra pessoa, a pessoa tem que responder à tua expectativa. É difícil. E você tem que se autorregular o tempo todo. Por exemplo, eu sei que como padre, eu não posso tratar os idosos de maneira cruel. Eu não posso dizer para uma pessoa idosa: você encheu. Você já me contou isso 50 vezes. Ou outra vez você aqui.
E como aconteceu com alguns padres muito radicais pós o concílio, arrancando o terço da mão das pessoas idosas. Você não pode fazer isso. Você não pode chegar, uma pessoa idosa chega perto de você e diz: padre, me abençoe porque eu estou com dor de cabeça. Você diz: mas que? Toma remédio. Por que você está pedindo bênção para dor de cabeça? Dor de cabeça, eu não sou médico. Então você tem que ter a sensibilidade, e que na nossa vida é chamado graça de Estado. Sim. Que a gente precisa ter muito. Nossa, para o tempo inteiro. Tô com uma dúvida aqui, porque o assunto tá muito legal. Eu até gosto mais de falar sobre isso, do jeito que a gente tá falando, que é sobre compaixão mesmo, entendimento. Mas é que é impossível não te perguntar sobre isso. É porque me falaram que acabaram com a Cracolândia aqui. Isso realmente aconteceu? Pois é. Se você... nós estávamos conversando isso. Bastidores, né, quem tem o senso comum são os motoristas de táxi, os motoristas de Uber. Pergunta para eles se a Cracolândia acabou. Pergunta para quem está na realidade, né? Pergunta para quem anda de ônibus, quem anda no metrô. Espalhou. É o que todo... Não pegou, não colou que acabou. O que todo mundo vê é que espalhou. Nós temos acompanhado, inclusive, quinta-feira, nós vamos visitar, logo depois que anunciaram o fim da Cracolândia, que misteriosamente a rua ficou vazia, chegou, eu na fila de manhã do café, ainda falei no megafone, tem alguém que chegou da Luz ou daquela região, e um que estava enrolado no cobertor, ele não se manifestou. Os outros que falaram, ele. E aí eu chamei. Sacanagem. Ele estava com o pé ferido, cortado, de ter apanhado na sola do pé, de ter levado cacetadas na sola do pé. Ele estava muito machucado, Naquele dia ele levou um susto, porque nós chamamos para ele tomar café conosco, ele sentou à mesa, tomou café. Ele foi levando um choque em cima do outro. Aí ele tomou banho, trocou de roupa, aí ele queria ir para algum lugar, alguma clínica, alguma coisa. O Augusto ligou para a irmã Terezinha em Campos do Jordão, que é uma santa irmã, que cuida lá de uma casa muito grande em Campos do Jordão. Quem não conhece, conheça a casa que a irmã Terezinha cuida, que é uma irmã mercedária. E ela acionou uma pessoa que é em Caçapava, e ele foi para Caçapava, conseguimos o transporte para levá-lo. As fotos que tem chegado dele tocando, cantando, participando. Era um artista. Ele tem formação acadêmica, né? É terapeuta. Olha aí, cara. Olha aí. E ele ficou muito tempo preso. Ele entende de despacho judicial. E ele na cadeia fazia toda a organização judicial. Então, acaba para algumas pessoas, para outras não. Se você for na Praça Marechal Deodoro, se você for nos baixos do elevado João Goulart, na Santa Cecília, mesmo em Guarulhos, em alguns outros lugares de São Paulo, em Guarulhos ou próximo, está cheio de gente espalhada. Ali, próprio viaduto da Consolação. Então, você já tinha... Cheio, estão dormindo tudo ali de baixo. É porque você fazer um trabalho assistencial junto com eles, né, de proteção e de limpeza e de alimentação muito forte, muito bem elaborado. E é um processo. Mas como que você vai fazer isso agora? Pois é, muitos deles perderam o tratamento e tudo mais. Essa chamada, o nome não é bom, reabilitação ou restauração, é um processo lento, é um processo difícil, é um processo que tem recaídas. Eu falo muito na paróquia, o pessoal fica me olhando meio assustado. Eu disse que se a gente for pegar em São Paulo todos que usam drogas lícitas e ilícitas, a maior parte de quem pode ter receita e remédio de tarja preta, compra onde? Na drogaria. Ninguém tá puro. Na drogaria. Quanta gente em São Paulo toma acetralina, Rivotril, Stilnox, calmantes para dormir? Compra num lugar chamado drogaria. E os pobres compram num lugar chamado biqueira. Entendi. Então, São Paulo é uma cidade, como grande parte das grandes cidades, uma cidade onde a dependência química
e incluindo o álcool, incluindo o tabaco, mas o álcool causa um efeito deletério na vida das pessoas, de violência, de maus tratos. De toda a carga emocional, né, padre? Porque o vício, ele não destrói só o usuário. Existe uma mãe por detrás, existe um pai, um filho, existe um irmão, existe todo um contexto. A própria pessoa. A própria pessoa, porque quando ele está sozinho com ele mesmo, nos poucos minutos de sobriedade, que a grande maioria tem, esse minuto de sobriedade é tão doloroso e ele se sente tão estéril diante dessa realidade que é melhor permanecer entorpecido. Exatamente. Você conhece o livro tão famoso do Machado de Assis, O Alienista, que no fim a cidade inteira foi como alienada e os loucos... Sim. Você sabe uma piadinha que contam muito, eu gosto muito dela, de que uma pessoa que estava no sanatório estava puxando com barbante uma lata. E aí o médico falou: como está teu cachorrinho? Ah, doutor, o louco sou eu. É uma lata. Como que o senhor pergunta como está o meu cachorrinho? Muito Aí o boa. médico falou: ah, é? Chamou a enfermeira, vamos dar alta imediata para ele sabe que está puxando uma lata. Aí foi lá, fizeram a alta para ele, e quando deram, ele olhou para a lata e falou: aí, Totó, enganamos todo mundo. É piada, mas tá parecendo a real sociedade brasileira, viu? É muito bom. Pois é, então... Tem muita lata enganando a sociedade aí, dizendo que é cachorro, viu? Ou o contrário. E muito cachorro engana, Fingindo que é lata, isso. Então, Diz que tem muito boneco também fingindo que é bebê, tá? Só pra... Não vamos entrar nisso. Deixa esse bebê reborn. como é dizia, muito como na dizia cabeça. Copélia, prefiro não comentar. É melhor. Ô, Padre Não Júlio, estou mais ontem a aqui. gente estava fazendo um episódio com uma psicanalista, a especialidade dela é personalidades narcisistas, né? E aí eu questionei ela, que já viajou o mundo inteiro, se ela acredita que esses narcisistas, eles estão mais presentes por conta desse modelo econômico que a gente vive hoje, que é esse capitalismo selvagem, essa parada absurda de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ela não soube me responder isso, mas ela me falou o seguinte, ela falou assim: ela Rodrigo, respondeu. eu já fui em alguns países comunistas, eu já fui em Cuba, eu já fui na China. Em Cuba, por exemplo, uma diferença que eu vejo lá é a solidariedade do povo. Que às vezes ela recebia algo da população de pessoas que ela nem conhecia. Ela via uma solidariedade que não tem aqui. Você acredita que esse modelo econômico contribui? Olha, eu acredito que sim. Primeiro, eu diria que a China, de comunista, não tem nada, né? Hoje a China é um dos países mais capitalistas e de uma economia que hoje está superando os Estados Unidos. Sim. Eu falo isso, ainda bem que você concorda comigo. Dizer que a China é comunista é uma visão um pouco atrapalhada do que significa economia. A gente vê em termos de exploração do trabalho a China e a desigualdade na China é muito grande. Eu acho que o nosso modelo socioeconômico, político é narcisista, porque ele é individualista, ele é meritocrático, ele tem padrões de beleza e de consumo. Então, é um modelo que alimenta muito esse nosso lado. As redes digitais. Então você vê, há redes digitais que para exibir. Por que que hoje, embora tenha todos os benefícios de saúde, todos os benefícios que a gente sabe, por que que a gente tem uma estética padrão? Então as pessoas são levadas a se autocontemplarem. Uhum. E serem o centro. O Leonardo Boff trabalha muito isso. Pena que o Leonardo Boff às vezes é tratado com muito preconceito e muita discriminação. Ele fala que nós estamos na fase do antropoceno e nós temos que sair dessa fase do antropoceno, que nós somos o centro do mundo. E o Papa Francisco insistiu muito tanto na Fratelli Tutti quanto na Laudato Si, que nós fazemos parte, nós somos parte, nós não somos o centro. E quando a gente se coloca como o centro, isso até na psicologia, você só pode fazer o que você gosta. Eu não posso fazer só o que eu gosto. Eu tenho que gostar do que eu tenho que fazer.
Boa. Muitos padres falam para mim, ou colegas falam, você cuida do povo da rua porque você gosta, porque é tua vocação. Eu falo, não, a minha vocação é ser capelão da Filarmônica do Teatro Municipal. Como eu não consegui, então eu fui... Eu sou feliz com o que eu faço. Existem questões que são a opção preferencial pelos pobres, como dizia o Papa Bento XVI, ela é cristológica. É cristológica. Isso disse o Papa Bento XVI. Que não é nenhuma novidade. Porque não existe cristianismo fora do centro, que é Cristo. O meu bispo sempre fala isso. O rosto de Cristo, que a despeito dos cristãos, é um rosto belo e bom. Ele gosta muito de usar o termo kalos. Né? E justamente. E quando o senhor fala isso, o senhor traz à tona uma pergunta que me veio à cabeça aqui agora. Como que eu posso, padre, definir para quem está nos ouvindo e que talvez ainda tenha essa ideia da pobreza muito arraigada à ideia da miséria? Porque a pergunta que me fizeram esses dias na rede social é: quem são os pobres aos quais o senhor refere quando o senhor fala de cuidar dos pobres? Quem são os pobres? Então, eu dei uma resposta dentro daquilo que eu acredito, mas eu queria ouvir isso do senhor. Padre, quem é o pobre? Então, o pobre é aquele que não consegue se defender. É aquele que vai dormir na calçada essa noite, sem cobertas, sem proteção, que não pode ter vontade de nada, que não tem nenhuma das suas necessidades satisfeitas. Imagine quem está nos ouvindo se ficaria uma semana sem papel higiênico, que ficaria uma semana sem poder escovar os dentes, que ficaria uma semana com a roupa íntima a mesma sem poder trocar. Então, a pobreza temos que combater e os pobres temos que defender e conviver com eles. E junto com eles enfrentar a estrutura que os condena na pobreza. No Brasil, a mobilidade social é dada em 9 gerações. Cada geração são 25 anos. Então, quem nasceu pobre vai morrer pobre. E a gente engana muitas vezes as pessoas dizendo: estuda que você vai conseguir mudar de vida. Quantos engenheiros você conhece que estão trabalhando de motoristas? Quantos advogados você conhece que estão... Eu sempre conto aquela piadinha do advogado que não conseguia emprego, e o único emprego que ele arranjou foi se vestir de urso para no circo andar numa corda em cima dos leões. E ele ficou morrendo de medo, porque ele ia cair, ele não sabia andar em cima da corda, e ele ainda vestido de urso, e ele treinou, e no dia que ele foi estrear, ele estava todo com medo. Aí um dos leões falou: não tenha medo não, porque aqui somos todos engenheiros. E o nosso emprego é de ser leão para comer o urso. Então, nós vivemos numa estrutura extremamente meritocrática, excludente, competitiva. Você acha que quem estuda no Dante Alighieri, que condições vai ter de competir com o que estudou numa escola estadual lá na cidade de Tiradentes? Eu usei outro dia uma imagem, até num podcast, e tinha um jovem que estava lá, mexendo na técnica, e ele ficou, assim, embasbacado com a imagem que eu usei. Nas Olimpíadas, aquela corrida, que acho que é de 100 metros, que é um círculo, sim. O que está no círculo mais próximo do centro, ele está numa posição. E o que está no círculo de fora, está bem lá na frente. Mas não tem que ser igual todo mundo? Por que a igualdade se dá na diferença? Porque é o que é bíblico, é a equidade. Não é todos iguais, é cada um aquilo que ele necessita. Quem necessita mais água, quem necessita mais amor, quem necessita mais atenção. Um dia as crianças me perguntaram na Casa Vida: de quem você gosta mais? Aí eu falei para eles: olhem a mãozinha de vocês. Quantos dedos tem aqui? 5. Cada um tem um nome, né? Polegar, indicador, anular, dedo médio, dedo mindinho. Qual desses dedos você cortaria porque não é importante? Nenhum. Qual dedo que você gosta mais? E qual é igual ao outro?
Nenhum. Mas todos são necessários. Então, eu não gosto mais desse ou daquele. Eu cuido mais de quem está doente. Ah, por que você fica cuidando dos moradores de rua? Porque eles necessitam mais. Quem que não tem pão de manhã? De quem eles ouvem falar bom dia? E eles me provocam falando, bença, padre. E eu tenho que responder, Deus abençoe. Senão eles ficam, bença, padre, você não vai me responder? Quem fala bom dia pro que está puxando carroça? Quem diz para ele, tome isso aqui, esse café com leite quente? Quem que dá atenção para ele? Às vezes eu pergunto para ele, onde você dormiu essa noite? Ele fala, na rua. Então entra aqui. Lu, dá uma coberta para ele. Então, isso deveria ser o normal. A mãe que tem 10 filhos, qual a preocupa mais? O que está doente. O que está com fome. O que está triste. A mãe tem vários filhos. Quem ela pega no colo? O pequeno. Assim que Deus nos ama. Quem está sofrendo mais. Eu gosto muito de um livro, acho que você deve conhecer, o Tomáš Halík, aquele padre tcheco, que ele nasceu no mesmo ano que eu, 1948. Ele tem livros belíssimos e um deles se chama O Meu Deus é um Deus Ferido. Ele fala sobre o quê? Ele começa falando sobre São Tomé e ele diz, você só toca em Deus tocando nas feridas. Em português, esse livro se chama Toquem as Feridas. E é aquela pergunta que a gente comentou aqui outro dia. Onde está Deus que essas crianças palestinas estão sendo dizimadas? Por que Deus permite isso? Onde está Deus? E a resposta é, Deus está nas crianças palestinas. Ô padre, do nosso último episódio pra cá, uma seguidora mandou mensagem e falou que depois do episódio ela passou a acompanhar suas homilias dia de domingo e ela comentou que o senhor deu esse livro pra ela, Toque as Feridas. Ah, é uma senhora que veio na missa, tem uma senhora na missa das 6 que me pediu o livro e eu dei o livro, ela falou, assim que eu terminar eu lhe devolvo. Eu falei, não, eu estou dando para você, pode levar. E ela, você está me dando esse livro? Sim. E o Tomáš Halík é um padre que ficou padre no tempo do comunismo na Tchecoslováquia. Ele foi ordenado secretamente. Ele é um grande escritor, um grande teólogo. Tem muitos livros e em Portugal ele é publicado com esse título, Meu Deus é um Deus Ferido. E no Brasil chama Toquem as Feridas. Qual a editora, pai? É da Vozes. Da Vozes, né? O de em Portugal é da Paulus. Eu gosto da edição portuguesa e gosto até mais do título em Portugal. Título, né? O Meu Deus é um Deus Ferido. É lindo isso. O meu Deus não é um Deus onipotente. É um Deus presente. É tão agostiniano isso, né, padre? Que Agostinho vai dizer, né? Quanto vales, cristão? Vales um Deus crucificado. Isso é maravilhoso. Então, você tem que perceber de que a gente colocou valores gregos em Deus. Onipotente, onipresente, onisciente. Que Ele é. Ele é amoroso, compassivo e misericordioso. O poder de Deus é a fraqueza. É o amor. O amor não te torna infalível. O amor de Deus é perfeito. Ele ama sempre. Quando você pega as parábolas da misericórdia no Evangelho de Lucas, que estão no capítulo 15, que são o coração do Evangelho de Lucas, Jesus até usa uma certa ironia e fala, quem de vocês tendo 100 ovelhas e perdendo uma, vai atrás da que se perdeu e deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la. Não é vai meia hora atrás e depois, se perdeu, de 100 perdi uma, tá? Melhor do que a margem de erro, a margem de perda ia ser de 10%, eu perdi uma. E diz, vai atrás da que se perdeu até encontrar. E quando encontra, dá uma bastonada nela, correnta ela e diz, quem mandou você se perder? Não, coloca no ombro, pertinho de você, e traz para casa e faz uma festa.
Eu falei sobre isso agora no Vaticano, quando eu expliquei um pouco da simbologia das indumentárias do Papa e falei a respeito da insígnia que é o palio papal, que é a fita de lã que o Papa traz no pescoço, feita de lã, de cordeiro, que possui 5 cruzes e que ele distribui iguais a dele, aos bispos que recebem títulos de arcebispos, que demonstram essa proximidade com o bispo de Roma. E eu expliquei o significado dessa insígnia, que é justamente a ovelha perdida, a ovelha ferida. Por isso que ela está com as chagas do Cristo. Porque o Papa, ele é o primeiro a dar o exemplo do pastoreio. Por isso que ele usa esse palio que representa a ovelha sobre os ombros do bom pastor. E curiosamente, talvez é algo que muitos não saibam. Na Basílica de São Pedro, acima do túmulo de Pedro, para se chegar no túmulo de Pedro, tem 2 lados de escadaria que convergem para o túmulo de Pedro. E ali nós temos 99 lampadários que queimam todos os dias, que representam as 99 ovelhas. E a 100ª está no ombro do Papa, que é o palio. E é o símbolo do baldaquino, aquela parte onde fica o altar da cátedra de São Michelangelo. E Bernini, desculpe. E é de Bernini o baldaquino. O baldaquino. E esse palio é feito de lã de ovelhas que são tosquiadas no dia de Santa Inês. Tem o dia. Tem o dia tem o próprio. dia. E é feito dessa lã da ovelhinha, que são levadas, o Papa inclusive O as Papa abençoa abençoa o tecido que vai fazer o palio. e daquele passa a noite da festa de São Pedro em cima do túmulo de São Pedro. Isso, o palio. Então, é que nós perdemos toda essa simbologia que é tão bonita, tão poética. Por isso o cardeal Tolentino, que é chamado o poeta do Papa, ele resgata muito dessas coisas. A gente tem que contemplar a beleza da simplicidade. É tão engraçado que na época do conclave eu entrava nas lives e perguntava pro pessoal o que estava se falando aqui do Brasil a respeito. E eles traziam nomes de cardeais que já não têm nem condição mais de assumir trabalho porque já são muito idosos. Nomes assim, na verdade 2 ou 3 no máximo. Num colégio de mais de 200, o Brasil pensava em 2 ou 3. E eu questionava, meu Deus do céu, mas será que não consegue ter um raciocínio lógico de pensar, esse cardeal, ele já é muito idoso, ele não vai ser eleito um pontífice, porque são lógicas dentro daquilo que a igreja se espera. E eu falei, gente, vocês conhecem o cardeal Tolentino? Não conhece. É um poeta. Ele foi nomeado, inclusive, com esse título, né, de poeta. Leiam as obras de Tolentino. Falei do cardeal da Hungria, falei do cardeal de Budapeste, falei de várias obras, né, que envolvem a vida desses homens, totalmente desconhecido. Todo mundo preso porque me parece que o Frei Gils fez uma referência de um livro, de um cardeal específico na oração, e todo mundo pensou nesse cardeal, e eles engessaram a ideia desse cardeal, que é ultraconservador, que inclusive teve um embate direto com o Papa Francisco na época das dúbias, né? É um cardeal que inclusive gerou muita discordância e divisão na igreja na época do Papa Francisco. Não sei nem o que foi o desmembramento disso, se teve ali uma meia-culpa ou se não teve, né? Mas é importante quando a gente fala a respeito disso, porque as pessoas, elas preferem a rigidez doutrinária à poesia. E ao discernimento. Nós estamos na semana preparando o Pentecostes. E um dos dons do Espírito Santo é discernimento. Então, o Papa Francisco chamou muito essa atenção, o Papa Leão tem chamado a atenção da capacidade de discernir. Nós estamos perdendo a capacidade de discernimento. Hoje, se eu pedir na inteligência artificial, eu quero uma homilia para o domingo de Pentecostes. Na hora. A inteligência artificial me apresenta. Eu tenho que, na homilia, falar para aquele povo que está diante dos meus olhos. A homilia não tem uma participação do Espírito Santo ali, não? Você tem que se abrir ao Espírito Todo Santo. o Por rito isso, Não é? Todo é por rito. isso que eu falo, não adianta você fazer pela inteligência artificial. Mas quando o padre fala justamente isso, o padre está dizendo o seguinte: nós, como eu sei que liderança não da fala, comunidade,
Nós falamos para aquele público a verdade da igreja, para aquela realidade. Jesus, quando estava com pescadores, ele não falava de ovelhas. Ele falava de redes, barcos e peixes. É interessante o que tem o Lewis que fala, né? Jesus não falava de teologia para os pescadores. Tanto que eu falei sobre isso com o Jones, né? Quando ele fala da revolução, de grupos de revolução, eu falei, olha, dentro do cristianismo, a única revolução que deu certo foi a revolução dos apóstolos. Porque eram todos operários e tinham um objetivo comum. Mesmo na diferença, a gente viu isso no Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, digamos. Mesmo na divergência, eles optaram por aquilo que a maioria acreditava ser certo. O Espírito Santo e nós. Isso, o Espírito Santo e nós decidimos. Que o amor de Deus é para todos. É isso. Cara. Porque aí o batismo foi considerado agora uma graça e não um mérito. Porque o judaísmo acreditava que o vínculo com Deus era mérito. E os apóstolos que tinham ainda a ideia judaizante não queriam que os pagãos se convertessem ao cristianismo sem passar pelos ritos judaicos. E por isso o Pedro e o Paulo brigaram. Brigaram feio. E vão brigar a vida toda, né, padre? Pedro e Paulo divergiam o tempo inteiro. Mas o objetivo deles não era Pedro ou Paulo. Paulo vai dizer isso para as comunidades. Tá errado quem fala eu sou de Pedro ou eu sou de Paulo. Nós somos de Jesus Cristo. Porque a diferença de Pedro e Paulo é entre os dois. Não diz respeito àquilo que é a cabeça da igreja e o ponto de chegada do cristão. Então, não há divergência quando nós concorremos para o mesmo final. A finalidade é uma só. E a gente tem que ter, objetivamente, quando fala de Jesus, eu não posso falar de um Jesus da minha cabeça. Justo. Porque... Criado, né, padre? Dentro do estereótipo que eu quero que ele seja. Tem gente que coloca palavra na boca de Jesus para justificar atrocidade. E eu sempre digo uma coisa, que quando a gente Jesus não consegue nos mudar, nós mudamos Jesus. Isso. Aí a gente faz de Jesus o que a gente quer. O Frei Carlos Mesters, querido Frei Carlos Mesters, ele tem um livro que se chama Flor Sem Defesa. A Bíblia é uma flor sem defesa, porque fazem da Bíblia o que querem. Por isso que eu uso muito aquela frase, o texto fora do contexto vira pretexto. Nossa, então você tem que ter muita seriedade. São Jerônimo só lia a Bíblia de joelhos. Porque você tem que entender quando, e isso disse o Concílio Vaticano II na Dei Verbum e repetiu o Papa Bento XVI na Verbum Domini. Você tem que entender quando esse texto foi escrito, a novidade desse texto quando foi escrito, a língua que ele foi escrito, a cultura em que ele foi escrito, para saber qual é a novidade dele agora. A palavra de Deus é viva, não é morta. A palavra de Deus não é arqueologia. É Deus que está falando com você agora. Está te falando no mundo que você vive. Então nós temos que seguir Jesus. Eu, que estou aqui em São Paulo em 2025. Na comunidade onde o senhor está. Na comunidade onde eu estou. Eu não posso querer seguir Jesus na China, eu não estou na China. Nem no Japão. Então eu tenho que seguir Jesus aqui, nos conflitos que eu estou vivendo aqui, buscando qual é a novidade do que ele fala. Como eu vou conhecer Jesus e saber o que Jesus fala? Uma fonte segura é o Evangelho. Mas você, para entender o que o Evangelho diz, você tem que ser humilde, ler o que o Evangelho está te questionando. Eu digo sempre na comunidade, se o Evangelho não te incomodar, tenha uma suspeita. Porque você está usando o evangelho de almofadinha para pôr nas suas costas. E é tão fácil isso que eu nunca vi tanta gente decorar o evangelho de João dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, para justificar erro. Eu estou errado e eu uso uma frase sobre a verdade para causar um efeito na massa que raciocina pouco totalmente. E o fato de usar uma passagem bíblica acha que está endossando o caráter das pessoas. E essas pessoas que usam esse versículo descontextualizado, porque Jesus não diz eu tenho a verdade. Ele diz que ele é. Eu sou. Ele é a verdade. Qual é a verdade de Jesus? Dar a vida. Amar até o fim, até as últimas consequências. E essas pessoas que usam esses versículos nunca usam São Mateus quando Jesus diz: eu estava com fome e você me deu de comer. Eu estava com sede e você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava preso e você cuidou de mim. Eu estava doente e você cuidou de mim. Então,
não usam essas frases. Vão procurar lá no livro do Levítico, vão procurar lá na carta aos Romanos, descontextualizando tudo e não entendem. Porque entender Jesus... Entendem, padre, eles entendem. Será? Eles entendem. Mas não querem. Entendem, só que praticar Então vai... é maldade. Não, é falta de caráter mesmo. Falta de O que caráter, acontece? Falta de caráter. Porque a mesma boca que falou que o Pai é nosso e todo mundo ama ter um Pai nosso, é a boca que falou que o pão é nosso também. Mas ninguém fica preso no pão. Todo mundo quer o Pai, mas não quer o pão que é nosso também. É falta de caráter. Aí- As pessoas fingem não saber. Aí Olha, tem ó, uma coisa só que eu acho interessante vontade, para né? pegar esse gancho do padre Fábio. As pessoas dizem, com Deus eu me dou bem. Não tenho problema nenhum com Deus. O problema é quando vem a família dele junto. Você tá bem com Deus porque ele não convive com você. Porque se convivesse... Aí dá um problema danado quando vem a família inteira. E muita gente fala para mim, quando eu falo de misericórdia, fala assim, mas Jesus é justo também. Ele é justo. Ele perdoou, mas ele é justo. O justo da cabeça deles é a justiça que não é o amor. O amor é injusto. porque senão não seria amor. É Se apesar de você. É. É apesar de você. São Paulo diz isso. Quem daria a vida, um dia da sua vida, para uma pessoa que merece? Ainda que você desse a tua vida um dia para uma pessoa que merece muito. Por exemplo, eu daria um dia da minha vida para o Albert Sabin. Eu daria um dia da minha vida para o Sebastião Salgado. Eu daria um dia da minha vida para o Pepe Mujica. Mas eu daria um dia da minha vida para quem me ofende? Para quem me maltrata? Para quem vira a cara para mim? Pois Deus te ama e dá a vida, mesmo você sendo ingrato por Ele. Jesus, como diz Mateus, faz chover sobre os bons e os maus. E Lucas, para exagerar e pegar no pé da comunidade, diz sobre os justos e os ingratos. Então, o amor é injusto. A misericórdia de Deus é incompreensível. E ninguém é fiscal do amor de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, padre. Padre Gigantesco. Fábio, olha aqui, você falou que o pessoal vive usando o João, né? O João Santana mandou aqui, ó. Jesus veio para salvar almas. Questões sociais não são deveres de padres. Nossa Sempre Senhora. tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. João 12:8. O mais triste é saber que, para além dos pobres, a gente vai ter muita gente ignorante. Acho que o mais triste é isso. Eu espero que ele não seja nem cristão. Porque porque pensar essas coisas é justificar questões ideológicas e querer o grande mistério da nossa fé. E São Charles de Foucault foi um dos que mais contemplou isso. Você sabe que o Charles de Foucault foi assassinado no deserto com tiros na cabeça por pessoas que ele defendia e que o mataram. O Charles de Foucault é aquele que diz, como Santa Teresinha do Menino Jesus, eu escolho o último lugar, porque o último lugar ninguém quer. Não tem concorrência. O grande mistério do Charles de Foucault é a encarnação. Deus se fez humano. E o tempo todo que a gente quer é tirar a humanidade de Deus. E ficar dizendo, pobres sempre tereis entre vós. Tirar essa frase do Evangelho do contexto é virar pretexto para dizer salvem almas. Eu pergunto uma coisa, alma, eu acho que o padre Fábio gostaria de explicar melhor isso. Alma sem corpo é fantasma. Então essa história de salvar a alma, dizer Jesus veio para salvar as almas, e a pessoa pode morrer de fome, mas desde que salve a alma. A pessoa pode morrer do negacionismo, de não tomar vacina, mas vai salvar a alma. Essa questão de corpo e alma é um dualismo grego. O semita Jesus não entendia essa coisa separada. Isso não é do judaísmo. É tudo um só. O judaísmo vê a pessoa judaísmo, como sim. uma pessoa só. Tanto que para o judeu, morreu, acabou. Uhum. E Jesus traz a grande novidade de que morreu, ressuscitou. Essa divisão de corpo e alma é do helenismo. Depois Santo Agostinho vai ter influência nisso pelo platonismo, São Tomás de Aquino pela questão aristotélica, mas não é semita.
De forma Tanto que alguma. você não encontra em nenhuma frase do Evangelho Jesus usando o termo alma. Jesus não fala de alma, porque não faz parte da cultura dele. A cultura religiosa de Jesus e do judaísmo não tem alma. Não tem alma no sentido... Esse conceito não existe. Sim. Esse é um conceito grego que entra no cristianismo. E Então quando falta Jesus... muita, sabe, capacidade de pensar. Mas é isso que ele fala. Porque quando ele não fala do corpo, ele fala da psique. E a psique é justamente essa condição de estar para além do visível. O que falta, o senhor diz muito bem, falta a condição de pensar, falta a psique nas pessoas. Falta isso. Porque eu acho que a galera vê a igreja, ele falou, né? Não é obrigação. Isso é gente preguiça, Não, mas que está enfiada dentro de igreja, Não. que não tem coragem de fazer nada pela igreja, que vai na igreja Isso. para comer Eucaristia e ir embora A para gente já casa, falou. sem compromisso nenhum Eles com a comunidade. confundem E a acha crença, que tá pago, Isso né? é próprio de quem É. não gosta de trabalhar. É católico preguiçoso que acha que a igreja é feita de Eucaristia no domingo e de moralismo e de sentenças, mas não põe a mão em nada para ajudar nem a própria É comunidade. só a crença, Gente não tem preguiçosa. caridade, né? Não tem E aí caridade. fica essa E uma coisa de não anula a alma, outra. de coisa de E alma. é tão engraçado porque quando Jesus responde isso para Judas, ele está respondendo isso para um traidor. Num contexto de pobres, porque Jesus não estava sentado na mesa de ricos quando ele julga a atitude de quem era pobre, porque Judas se fez pobre com os pobres em Cristo. Ele não estava sentado na mesa da aristocracia romana, ele estava sentado na mesa de pobres. Os discípulos eram pobres. E aqui nós temos que entender essa pobreza quando Jesus diz, pobres sempre tereis. Ele está falando inclusive dele mesmo. Dele mesmo, exatamente. Ele está falando isso. inclusive daqueles que estão à mesa. E aqui eu recordo o que meu bispo fala sempre com muita sensibilidade. O sacerdote na missa, ele pede para que a Assembleia se una ao ministério dele quando ele diz: orai, irmãos e irmãs, e aqui todos estamos igualados, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito pelo Pai. Esse meu pode ser tanto o sacerdote, porque ele é a Assembleia também, porque ele se faz assembleia com a assembleia. Como Cristo se fez pobre com o pobre, ele não estava numa mesa da aristocracia. E ele estava sendo ungido pela mulher que estava ungindo Que era os pés pobre. de Jesus Que vendeu o que tinha para comprar o óleo. e que estava Vendeu o que tinha ungindo. pra Sim, comprar óleo. tudo que ela tinha, ela vendeu, deu um óleo. E devia de ser uma mulher que vivia da prostituição. Sim. Porque era comum O as perfume. mulheres perfumarem os pés dos homens como uma forma de sedução. Isso era comum no judaísmo, No judaísmo. na questão, Na cultura deles. Né? na É. cultura deles. A mulher perfuma e derrama nardo, que é um perfume caríssimo, nos pés de Jesus. E o que é que o Judas diz? E o Judas continua perguntando até hoje, dizendo: esse dinheiro que ela gastou jogando esse óleo caríssimo aí, esse perfume no pé de Jesus, a gente podia vender e dar para os pobres. E Jesus diz: pobres sempre tereis entre vós, porque o egoísmo também. Querer tirar dos pobres para dizer que é para os pobres e não é coisíssima nenhuma, porque o que o Judas fazia era roubar Pegava da pra ele. sacolinha e traiu Jesus. E a mesma coisa acontece, porque quem me fala isso aqui hoje é um Judas. Eu não preciso de longe, eu tenho certeza que o testemunho dele na comunidade é o mesmo de Judas, ele pensa nele. Porque ele quer justificar, inclusive, a esterilidade espiritual dele por meio de frases bíblicas. O individualismo. Essa é a hipocrisia. dele, Essa é a as obrigações, hipocrisia, né? sim. Nossa, gente, não pode julgar, não. Ah, não, ele foi ali na minha rede é falar o que de julgar. nós? Isso não é julgar, eu acho que é o contrário, isso é Tá salvar, te julgando porque cara. você tá se sentindo o protagonista da minha fala? Por isso você tá falando que é juízo? Não entendi o que você falou. É, eu também acho que não. Pedi pra perguntar pra vocês também a opinião de vocês sobre o Padre Léo, se ele vai ser beatificado. Eu não quero falar do Padre Leão, não. Padre Não? Júlio, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor, já que é o senhor que tá na mesa. Quando eu vejo o trabalho caritativo do senhor, eu me recordo de Teresa de Calcutá, que foi muito julgada pela sociedade, inclusive dentro da minha área da psicologia e da psicanálise. Muitos chamavam Teresa de Calcutá de histérica, de masoquista, de se alimentar do sofrimento alheio. E muitas críticas surgem no Brasil hoje a respeito do trabalho que o senhor faz. E muitas críticas seguem inclusive esta linha de dizer que o senhor se alimenta do sofrimento alheio. Então eu gostaria que o senhor me falasse primeiro a respeito disso, que eu acredito que é importantíssimo as pessoas ouvirem isso da boca do senhor. E depois eu gostaria que o senhor me falasse até para que eu possa me policiar. Quando é que nós temos que estar atentos que termina a caridade e começa a vaidade? Pois é.
essas coisas são muito misturadas. Alimentar-se da pobreza. Às vezes a gente pode dizer que a pobreza é um alimento que sustenta uma mística. E os pobres te questionam e me questionam. São Tomás de Aquino fala da velhinha, daquela velhinha analfabeta que não entendia nada do que ele falava, mas que as perguntas dela eram questionadoras. Então, a população em situação de rua, com a qual eu convivo há mais de 40 anos, eu tenho uma proximidade, conflitos, desafios, porque muitas vezes eles reproduzem. No meio da população de rua tem terraplanista, tem evangélico, tem católico, tem gente de nenhuma religião, tem de tudo. A população de rua não está imune à ideologia dominante. Então, conviver com eles é trabalhoso, é difícil, é desafiador. Um dia, uma mulher de rua, Valéria, que já faleceu, ela estava muito embriagada e ela estava entrando na igreja. Eu falei, Valéria, ela olhou para mim e falou, você vai me proibir de entrar na igreja? Eu sou batizada, eu tenho o direito de entrar. Eu falei, pois não, pode passar. Então, às vezes eles falam coisas até nos desafiando, ou nos ofendendo, que eu lembro daquelas pessoas que iam do lado do rei Davi, insultando o rei Davi, e os soldados disseram, quer que a gente passe a espada na língua deles? E passa a espada no pescoço deles? E o rei Davi falou, não, deixa eles falarem, porque eles estão falando verdades, que eu não sou capaz de ouvir. Santa Catarina de Sena, quando ela desafiou os cardeais, um cardeal falou para o Papa, manda essa mulher analfabeta calar a boca. E o Papa disse, não, porque ela fala coisas que nós não temos coragem de falar e nem de viver. Então, deixe que ela fale. Então, a gente, às vezes, torna ideológico o nosso discurso em relação aos pobres. Então, é fácil dizer, vira um chavão. O Padre Júlio vive da miséria, porque se não tivesse esses pobres, ele ia viver como? Eu poderia fazer outras coisas. Hoje acho que eu não sei fazer essas outras coisas. Eu sei conviver com eles. Até esses dias fizeram um post dizendo, o Padre Júlio é muito conservador na liturgia. Ele celebra seguindo todas as rubricas, porque tinha um rapaz que vem tocar órgão lá na paróquia, ele ficou um mês pensando se ele vinha ou não vinha, porque disseram para ele, aquele comunista lá, aquele herege, ele celebra a missa tudo errado, faz tudo uma confusão. Então não vai. Ele ficou com medo e depois ele foi e falou, não, você celebra a missa direitinho, faz tudo direitinho. Então, os pobres te alimentam e você se deixar alimentar pelos pobres, às vezes é indigesto. Porque é melhor você ter um cardápio de um belo restaurante do que se alimentar a partir daqueles que nada têm. A gente tem feito a experiência de almoçar uma vez por semana numa praça com pessoas as mais abandonadas possíveis. E almoçar com eles é um desafio muito grande. A vaidade, uma vez eu levei um tercinho de dedo para Dom Paulo e falei para Dom Paulo, o senhor abençoa para mim? Ele falou para mim, você usa por piedade ou por vaidade? Então, a vaidade e a piedade, elas podem ser irmãs e andarem de mãos dadas. Então, hoje tinha um senhor que veio buscar um andador que ficou perto de mim muito tempo esperando conseguir o andador. O cheiro dele estava me nauseando. Mas eu não podia dizer para ele que ele não estava cheirando bem. E eu não mudei de lugar, continuei no mesmo lugar, entregando os sabonetes. Em nenhum momento eu dei o sabonete para ele e disse, vai se lavar porque você está fedendo. Aí alguém pode perguntar para mim, você estava aí do lado dele por vaidade, para mostrar que você está do lado dele? Não é agradável muitas vezes você ser insultado, você ter que aguentar o odor, porque o meu nariz funciona como o nariz do orgulhoso, do vaidoso,
eu sentia o cheiro repulsivo que ele estava. Mas eu tinha que ficar ali. Eu não podia ofendê-lo nem humilhá-lo dizendo que ele estava cheirando mal. Então, se tem vaidade, ela morre, porque você tem que ser firme para aguentar certas situações. Que a maioria de nós não conseguiria, padre. Que é difícil você ficar sentindo, e eu não podia repudiá-lo. Ele é uma pessoa difícil, é uma pessoa que várias vezes a gente tentou socorrer e não conseguiu. Até um jovem que está lá conosco, o Mateus, que recolheu aquele andador dele que estava quebrado, e até ele me perguntou, tem como consertar o andador? E hoje, quando ele chegou de manhã, esse senhor, ele falou para mim, me mandaram aqui para buscar o andador. Aí me veio na cabeça o andador quebrado, que o Mateus tinha me avisado que estava quebrado, se teria jeito de arrumar. E aí eu pedi a um outro que nos ajuda, o Alessandro, para ele ir na igreja ver, porque o Centro Comunitário Santa Dulce está a uma certa distância. Então, você está sujeito a toda forma de julgamento. E enquanto fui buscar o andador, ele ficou ali do meu lado. Então, você tem que aprender a ter suportação. Talvez alguém dissesse, é a mesma suportação das mulheres que usavam espartilho para ficarem bonitas. Nos eventos sociais. Então, tem que... agora, você perseverar, você ter que aguentar, mesmo que você tivesse vaidade. A vaidade tem seu prazer. Eu sei que muitas vezes tirar foto junto das mulheres trans, e alguns padres falam para mim, nossa, você teve coragem de tirar foto com elas? Muitas vezes eles chegam para mim e dizem, eu vou te dar um abraço. E abraçá-los nem sempre é confortável. Agradável, é confortável, porque às vezes, eu acho que eu não pego o piolho porque eu tenho pouco cabelo. Mas eu conheço muitas pessoas que, convivendo com a população em situação de rua, pegaram o piolho. Ou pegaram o muquirana. Muquirana é a sarna? Não, é uma parente da sarda. Então, tem muitas situações. Comer com eles na sexta-feira, você diz, eu não comeria do lado de quem come de boca aberta, de quem está comendo e fala com você e te cospe comida. Você quer comer do lado de pessoas bonitas, agradáveis. Você não quer comer do lado de pessoas. Que ali você não sente o cheiro da comida, você sente o cheiro de gente, né? Então, partilhar a vida, mesmo que tivesse vaidade, ela morreria rápido, porque o vaidoso não suportaria. Muitas vezes, a mentira, o engano, ele também te cobra, mas eles também sorriem, eles também me dizem, eu gosto de você, você nos defende. É vaidade, como eu já tive que ser cuspido pelos GCMs, eles já me bateram, já deram com escudo, bateram com o cacetete no meu estômago, me xingam, me ofendem. A guarda municipal. Alguns deles, não todos. Ter que enfrentar pessoas que te desrespeitam. O vaidoso quer ser louvado, ele não quer só... Ele não aceita oposição. Então, muitas vezes de manhã, pessoas que estão passando de carro nos xingam, ofendem, já vários vieram com o carro. Quando eu vou empurrando o carrinho que eu tenho, que é o carrinho de mercado, que eu levo algumas das coisas, hoje eu estava levando meias, quantos já fizeram um ímpeto que iam atropelar? Tem um que passa de moto sempre e me xinga. Então, a vaidade, ela pode ter um preço caro. Você não pode comer certas coisas para não engordar, você cuida da tua pele, não come chocolate, não come não sei o quê, tem várias coisas que você tem que se submeter. Então a vaidade tem um preço. E se é por vaidade,
eu pago um preço alto demais. Porque eu já recebi todo tipo de ofensa, minha vida já foi vasculhada de todo lado. Você recebe muita ironia, muitos maus tratos, dentro e fora da igreja. Às vezes te ofende mais e te dói mais o que é dentro da igreja. Sem dúvida. Então, são certas coisas, sempre alguém vai dizer, ele está fazendo isso para aparecer. Eu acho que eu apareceria mais se eu usasse só roupa de grife. Porque você sabe quanto zoom dão no meu relógio? Várias fotografias que aparecem para ver a marca do relógio? Zoom, vamos ver que relógio que ele está usando. Outro dia reclamaram na internet dizendo, ele vai na padaria Monte Líbano. Que é uma padaria... Que é uma padaria boa, eu gosto da padaria Monte. Tem um bolinho de bacalhau ótimo lá. Até um dia um reclamou, falou, mas qual é a tua reclamação? Eu espero que o senhor não pague mais nem um bolinho de bacalhau a partir de hoje, hein? Então, eu tenho uma vida muito vigiada. E Dom Odílio falou para mim, toma cuidado, porque tudo que você faz e tudo que você falar tem lente. Tem gente ouvindo cada vírgula, como aqui, vão ouvir cada palavrinha, vão achar, mas olha, ele falou isso. Então, a gente paga um preço muito grande, todas as opções. E nesse sentido, a gente diz, cada um que cuide da sua vida. Mas eu queria dizer para o padre Fábio de Mello que eu quero mandar um abraço para ele. Eu não me alegro com ninguém sofrendo. E nem aqueles que me atacam, eu também não me alegro com o sofrimento deles. Quem para mim foi um grande mestre foi Dom Luciano Mendes de Almeida. Servo de Deus. Que eu depus no processo de canonização dele, de beatificação. Então, estar do lado dos rejeitados, você vai ser rejeitado também. Não tem como. E é vaidade ser rejeitado? Não, ser rejeitado dói. Ser caluniado dói. E você está do lado dos que perdem, e eu tenho muita convicção disso. E essa frase minha pegou muito e teve muita repercussão. Eu não luto para ganhar, porque eu sei que vou perder. Eu luto para ser fiel até o fim. E quem me conhece há mais tempo, eu sempre digo isso. Eu nunca mudei de lado. Você nunca vai me ver do lado dos que batem. Eu vou estar sempre do lado dos que apanham. É vaidade apanhar? Você apanha porque é agradável? Então está do lado de quem perde. E apanha em todos os modos, né, padre? De todos os Porque eles querem atingir a nossa vida pastoral, não moral. Conseguem. Aí eles vão para moral. Aí eles não conseguem. Aí eles vão para uma vida... Enfim, eles tentam escrafuchar de todos os jeitos, porque criando. Quando não quer discutir a questão, te desqualifica. Isso. Por isso que eu sempre falo que nunca é preço alto que a gente paga por pertencer a si mesmo. Porque quando a gente tem consciência da gente, não tem nada que pega a gente. É vaidade ser ofendido do jeito que me ofendem. Padre, o senhor está com 76 anos. Eu fico pensando, eu olho para o senhor com muito respeito, né, nessa figura paterna, nessa figura que para muitos, né, mais jovens, o senhor tem uma figura inclusive de avô, né? Eu fico pensando o que passa na cabeça de uma pessoa que gratuitamente ofende. Eu acho que sem olhar para a história do senhor, sem olhar para tudo que o senhor escreveu ao longo da vida, porque Padre Júlio Lancelotti não é o Padre Júlio Lancelotti de 2025. O senhor é uma formação de uma história escrita, né, desde 1948. E quem é o Padre Júlio Lancelotti nesses anos atrás? O senhor nasceu onde? Assim, só para a gente saber. Eu nasci aqui em São Paulo, no bairro do Belém, onde eu moro até hoje, no hospital que chamava São José do Brás. E a paróquia do senhor?
que hoje chama Santa Virgínia, é pertinho da paróquia. Eu sempre estive no mesmo lugar. E eu sou um padre da cidade. Por mais que me odeiam, eu não vou ser transferido porque eu sou daqui. A não ser que eu seja expulso ou peça para ir para outra diocese. Mas aqui eu nasci, aqui eu vou ser enterrado, provavelmente. Então, hoje eu me sinto um velho, cansado. Às vezes me sinto um idiota. Até outro dia fui comprar o Idiota do Dostoiévski, que todo mundo ficou admiradíssimo na livraria, que uma pessoa da fila pagou o livro para mim e me deu de presente. A gente percebe muitas coisas. Eu não tenho carro, eu não dirijo, eu só ando de sandálias, na maior parte das vezes sem meia, que eu não suporto muito meia. Não levo uma vida de luxo. Moro com meus sobrinhos, eles cuidam de mim, eu cuido deles. O senhor teve quantos irmãos? 2, os meus 2 irmãos são falecidos. Então, eu sinto muitas vezes que a minha vida já não me pertence, que eu tenho que responder a muitas expectativas, mas que eu descobri algumas coisas, que por amor também a gente erra, que o amor não nos torna infalíveis. E que com 76 anos eu ainda amo com o coração de 18. Até porque quando a gente fala da sua idade, padre, seria muito mais cômodo para o senhor aposentar, porque a gente sabe que tem aposentadoria por idade no INSS, e no direito canônico, aos 75 anos de idade, todo religioso se aposenta. Tem o direito de abdicar das funções ministeriais. E o senhor com 76, pensou em desistir? Não, a morte me encontrará lutando. Amém, padre. Me encontrará lutando. E lutando e perdendo. Mas eu nunca vou mudar de lado. Eu sempre vou estar do lado que eu estou. Eu comecei trabalhando e convivendo com os menores infratores, nas rebeliões da FEBEM, nos presídios, com as mulheres presas, com as crianças com HIV e AIDS, com a população em situação de rua. Eu nunca estive do lado de elites. Sempre conversei com todo mundo e converso com todos. Fui essa semana passada no Supremo Tribunal Federal, fui tão bem recebido no Supremo Tribunal Federal que eu fiquei admirado com a excelência da forma como me receberam lá. Fui no Senado, estive na CNBB, mas também vou andar pelas ruas. Sabe uma santa que eu gosto muito? E queria dizer que quem está nos ouvindo, se puder, assista o filme. Eu gosto muito da vida dos santos, mas uma santa que me chama muita atenção é Santa Francisca Xavier Cabrini, que andava pelos esgotos de Nova York buscando as pessoas abandonadas. E uma das melhores discípulas de Santa Francisca Xavier Cabrini era uma mulher da prostituição, que saiu da prostituição e matou o cafetão em legítima defesa, e que Santa Cabrini sempre protegeu. Sempre protegeu. Um dia um cardeal falou para Santa Francisca Xavier Cabrini: cala a boca e se ponha no teu lugar. Como o senador falou para Marina Silva, se ponha no teu lugar. Falou também para Santa Cabrini. Ela é santa, eu nem lembro o nome, mas a gente tem que saber aquilo que diz Santa Edith Stein: perder para ganhar. Eu queria só uma coisa, porque quando você falou, o Fábio fez uma pergunta, eu achei que foi muito bacana, foi muito profundo, até porque vem uma pergunta bem elaborada de uma pessoa com muito potencial para outra que tem muito conhecimento, não poderia ser diferente essa resposta. E eu queria saber uma versão diferente, que é o contrário exatamente do que você faz, porque ele falou sobre a vaidade e de alguma forma você estaria ganhando para fazer tudo o que você faz, e no seu caso é muito explícito que o ganho é terrível. A maioria das vezes o que você ganha são coisas ruins que ninguém quer receber. É isso aí, ó. É hater, é ódio. Entendeu? É isso. Mas a minha pergunta é o contrário. E se a pessoa faz realmente por vaidade, ela é vaidosa, ela se sente bem com o que ela recebe ali. Se ela estiver fazendo uma boa coisa, isso é ruim? Não, eu acho que faz parte. A pessoa tem algum problema a pessoa se cuidar, se beneficiar de fazer se uma coisa enfeitar, boa?
Sabe, se ela tá fazendo uma boa coisa e ela tá se beneficiando com isso. Sim. É um problema? Não, eu acho que não. Por que que tudo que é vaidade tem que ser ruim? Sim. Às vezes a gente até diz para uma menina adolescente, olha que bonito, ela é vaidosa, ela se arruma bem, às vezes as próprias pessoas em situação de rua, a gente fala, nossa, que cabelo bonito o seu. Eles gostam quando a gente elogia o cabelo deles. Um cara da saúde falou, tem que cuidar do corpo mesmo, tem que ficar sarado, não tem que ficar... Ele tá dando um bom exemplo. Tem algum problema dele ser... Não, por quê? Não está fazendo bem para a saúde dele? Não tá... Nós vamos ter um projeto, que até o professor Augusto, que vai ser responsável, da Casa Nossa Senhora das Mercês, que vai ter o EJA, e eles gostam muito de ler, de estudar. Nós vamos ter uma biblioteca para a população de rua, como eles adoram de ficar no computador. O computador agora foi colocado webcam para que eles façam entrevistas, porque eles não têm espelho para se olhar, eles só olham no retrovisor. E nós vamos ter uma academia com uma parede todinha espelhada, aonde eles possam fazer academia. Caramba. Por que o morador de rua não pode fazer academia? E isso acoplado com o CAPS, para que ele tenha aderência ao tratamento e tenha autoestima e que tenha redução de danos. A gente fala, ele está sujo, por que ele não pode estar limpo? E ele estando limpo, de roupa limpa, bonita, aquecido, ele se olha no espelho e fica feliz. Ah, isso é vaidade. Mas ele não pode se olhar no espelho? Ele tem que se achar feio? Por que ele não pode ser bonito? Eles adoram um desodorante. É verdade. Porque eles não têm acesso ao desodorante. Ah, mas ele quer desodorante porque ele é vaidoso. Mas por que ele não pode ter um perfume? Por que eu posso e ele não pode? Quantas vezes a gente se olha no espelho por dia? Várias. Quantas vezes você vai dizer essa roupa eu gosto, essa roupa eu não gosto? Ele não pode dizer. Ele não tem escolha de gostar, né? Pois ele não pode gostar de nada. A gente põe os sabonetes, alguns falam, eu quero esse branco, eu não quero esse vermelho, eu não quero esse azul. Por que ele não pode ter prazer? A primeira coisa que eles fazem quando pegam o sabonete é cheirar. Ele não pode cheirar uma coisa boa? O cheiro da limpeza, né? O cheiro, o perfume do sabonete. Nós temos trabalhado muito a questão dos sabores. Eles não tomam. De quem dá um cappuccino gostoso desse para eles? Ninguém. Só o chafé. Às vezes eu tenho vontade de pegar o café com leite que é dado em alguns serviços e mandar para o Instituto Adolfo Lutz para ver o que tem ali, porque tem tudo menos café com leite. Então a gente não pode negar a eles o direito de querer cortar o cabelo e ficar com o cabelo bonito. Tem os que pintam, Então, por que tudo que é vaidade é ruim? A gente não fala para as pessoas, ande com a roupa limpa, tenha cuidado com você mesmo. Por que você anda sujo? Primeiro gesto de caridade, né? É estar bem para o outro. Pois é. Então, essa questão, vaidade não é acusação. Pode ser qualidade. Padre já encontrou morador de rua morto, padre? Ah, vários. Com frio, fome. Nunca parece que é com frio. Nós já estamos com a nossa conversa vamos encerrar já. Mas, por exemplo, a hipotermia não aparece no exame legista, porque a hipotermia não é uma patologia, é uma síndrome. A hipotermia potencializa problemas de base. Então, quando vai fazer a necrópsia, vai ver que essa pessoa teve uma parada cardíaca, ou teve um infarto, ou teve uma pneumonia. Então, é isso que aparece. Agora, o frio, no inverno, quando a temperatura cai, todos nós estamos sujeitos a termos um problema cardíaco, porque a nossa circulação toda se contrai. Então, uma pessoa que está na rua, com 5 graus de temperatura, que tomou álcool e se esquentou. O álcool é volátil e metaboliza rapidamente. A pessoa congela. Ela morreu de tédio? Ela morreu porque estava exposta sem proteção a baixíssima temperatura. Qualquer um de nós for dormir na calçada com 3 graus, 5 graus de temperatura, corre sério risco de ficar congelado. Você pode ver, quando está 10 graus, você precisa pôr meia para conseguir dormir.
Sim. Por que a gente tem que se aquecer e pôr meias para conseguir dormir? Eu acho que uma geladeira Mas tipo é algo 8 comum, graus, né? então, Dentro isso da geladeira. acontece Acontece, constantemente. claro. É que aí, o que se faz? Se trabalha com um dado científico. A ciência não é neutra. Aham. A gente acha que a ciência é neutra. Quantos médicos apareceram e apoiaram os negacionistas? Um monte. Vários. Ah, mas ele não é médico? É, mas é negacionista também. Então a ciência não tem uma neutralidade. Quantos cientistas e gente de ciência apoiou o nazismo? Quantos filósofos apoiaram o nazismo? Acho que quase todo tipo de pessoa em algum instante apoiou. Quantos bispos na igreja apoiaram o nazismo? É por isso, você entende? Eu acho que... Mas até hoje tem gente boa e gente ruim em todos os lugares. Isso que a galera tem que entender. Mas eu acho que o importante é Até saber hoje que o tem. bem e o mal está dentro de nós. Eu Dentro conheço. de todos nós. E por algum motivo e por algum amor, a gente vai tender mais para um lado do que para o outro. Por isso que a igreja e a religião pede, faça exame de consciência. Faça introspecção. Converse com você mesmo. A coisa às vezes mais difícil para uma pessoa é ela ficar sozinha com ela mesma. Show. Legal. Obrigado, Padre Fábio. Sempre sereno, sempre observador. Só quando eu quero. Eu vou te falar uma coisa. Foi a primeira vez, pode ter tido um outro momento, mas que eu me lembro de ver o Padre Fábio, assim, tão pronto, tão, assim, silencioso, porque as pessoas às vezes falam assim, nossa, vocês não falaram nada. É quando a gente ficou tão perto do ensinamento, sabe, que você se dedica realmente a aprender. É isso. Tô Você se aprendendo com dedica o Padre realmente a Fábio. aprender. Eu só O observo. Padre Fábio, hoje, quem conhece tendo uma aula. sabe a capacidade que ele tem de conhecimento, de argumentação, tudo. Muito E hoje- crítico. Muito crítico, extremamente forte nas suas opiniões. E hoje, ele em silêncio, olhando a todo tempo com atenção o Padre Júlio. Sabe, é porque quando a gente senta aqui de verdade, quando você para pra falar, é muito louco, é mágico realmente, sabe? Você passa um conhecimento, uma serenidade, talvez por seu dia a dia, sabe? De sempre estar doando alguma coisa sua, no mínimo seu tempo pra alguém. E, cara, não dá pra ser diferente quando você vem aqui e começa a falar. E eu entendo porque que o Fábio hoje talvez se manifestou menos. Não. É pra aprender mesmo. Eu acho que estar diante do Padre Júlio, eu que sou padre, eu tenho muito a aprender. Muito. Eu também. E estar diante do Senhor, para além dos 15 segundos da rede social, de 1 minuto dos stories que virou a vida das pessoas que julgam a partir de 1 minuto, poder sentar na mesma mesa que o Senhor, para poder te ouvir, para poder olhar nos seus olhos, isso não tem preço, né, Padre? O mesmo eu sinto por você, Padre Fábio. Ô, querido, E te não agradeço faz isso que eu começo a chorar. imensamente. Eu não tenho o menor equilíbrio emocional para isso. Tem mesmo. Eu sou uma pessoa medicada. Quando eu estava vindo aqui, e disseram como é que é o Padre Fábio. Eu falei, o Padre Fábio é assim. Se você pergunta para ele o que você acha de tal pessoa, ele fala, eu não acho nada. Cada um Ele que tem que ache, achar, justamente. se ache a si mesmo. Isso, eu tô me Mas- procurando. Então, cada um que se procure e se ache. Padre Júlio, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, assim, eu passo o dia me perguntando o que Jesus faria em determinadas situações, e eu vejo que o senhor tem todas as respostas, assim, o que não Jesus tenho, não. faria. Inclusive, o HK Júnior mandou aqui um superchat falando, Padre Júlio, sou professor do estado do Rio de Janeiro, estou fazendo um trabalho com meus alunos do ensino médio sobre altruísmo, e eles escolheram o senhor como patrono. Agora irão fazer uma campanha do caramba. agasalho, graças à sua inspiração. Obrigado. Tem centenas de superchats aqui, mas o Infelizmente, tempo de não vai vocês dar, está era. corrido. Hoje a gente ia Vários falar de membros- superchat, hoje eu não ia poder ouvir o que ele falou. Então, assim, eu acho que a galera entende isso também, que é muito melhor a gente ouvir o que ele tem pra falar de forma natural e o aprendizado que ele deu pra gente, do que às vezes a gente fazer isso. A gente gosta disso, mas hoje não vai dar. Vários membros novos, a gente Aí, membro é bateu aí foda, uma hein? audiência de mais de 3.000 pessoas ao vivo escutando vocês. Teve alguns questionamentos aqui, então eu vou falar. A gente já tem um episódio aqui com o Padre Júlio. Vai lá e assiste esse episódio. Isso.
Eu tenho certeza que todas as respostas que vocês perguntaram aqui, sobre isso, sobre aquilo, o primeiro episódio nosso com o Padre Júlio, a gente falou muito disso, muito disso. Então acho que não vale a pena ficar tocando em assunto novo. O primeiro eu tinha Vamos pesquisado aprender. a vida dele inteira. Perguntei do sequestro do cara que tentou matar ele. Ele foi dentro do carro com o cara, voltou, das histórias todas dele. Tudo que você quer saber no primeiro, eu acho que ele falou. Vai Ele lá, falou vai como lá que a sempre gente muito falou bem. tudo lá. Tem um outro Padre Fábio também, eu acho. O Padre Fábio já teve Nós com a gravamos gente. um, acho. juntos. Quem quiser ver sobre o Fábio. 3 Padre anos Fábio, com esses tá no meninos, outro pai. também. Não tô aguentando mais eles. Pô, a gente valeu, podia gente, encerrar obrigado. com oração, né, Robertinho? Ah, acho que vale a pena, hein? Quem E quiser. agora? senhor, E imagina, agora? você- E agora? Eu não vou. Imagina, não nós vou vamos comprar comprar patriarca briga na com mesa. ninguém. Não vou comprar briga com ninguém. Uma pessoa domingo me procurou e falou: Padre, eu não sei mais rezar, eu não sei como rezar. Eu falei: faça essa oração. Senhor, eu não sei rezar, eu não sei pedir, eu só sei dizer: eu preciso muito de ti. Eu preciso muito de ti, Senhor. Eu não mereço o teu amor, mas eu preciso dele. Amém. 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 Muito obrigado, Padre. Obrigado os meninos por proporcionar esse momento. Muito obrigado. Amém. Estamos devendo um, hein? Valeu, gente. Valeu, Flui.